Boa noite. Oi, Edu. Vou te chamar aqui. Oi, Cristiana. Olá, Van. Olá. Oi, Alan. Já chamei, Edu. Oi, Edu. Tô vendo sua parede. Tem que mudar a câmera aí. Tá, eu vou mudar, peraí. Você tá me vendo certinho? Eu tô vendo a tua parede certinho. Não, tá, não sei não. Sim, sim. Peraí, peraí, Tá bom. Boa noite, galera. peraí. Bem-vindos ao Movimento Esporte Conecta. Não tô conseguindo, peraí. E agora? Você você tá no celular, aparece. Ué, apareceu o teu logo quando você. Ou é o logo ou é a tua. Ué, No teu a celular câmera tá não aberta. tem duas Engra- flechinhas? Engraçado que minha câmera tá aberta. Peraí, pera um pouquinho. Tem duas flechinhas, mas você apertou para aparecer você ao invés. Ah, pronto, agora sim. E agora? Não, Você agora tá eu tô me te vendo vendo. bem? Tá te vendo bem? Tá me vendo bem? É, tá um pouco escurinho, mas assim, a iluminação eu também, depende do local, não fica bom mesmo. Eu tô bem baixo da luz. Peraí, deixa eu É, ver aqui. Peraí. bem-vindo, o Não, pessoal tá todo já bem. está entrando. Pera um Maurício, pouquinho. Edgar, Humberto. Melhorou? Melhorou, Melhorou? melhorou, Melhorou, né? melhorou. Você tá bem mais clara, o seu ambiente está bem mais claro que o meu. Mas É, mas agora assim, deu uma é, melhorada. deu uma melhorada, não, tá melhor que quando você entrou. Ah, mas não esquenta, não. O importante é Exato. conteúdo, a gente não precisa, não. Eu nem me maqueio, tô normal, não põe filtro, todo mundo ficar cheio de coisa. O importante é o conteúdo. Com certeza, com certeza. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? Prazer é meu te receber aqui também, a galera toda entrando, tá cheia de ultramaratonistas aí que já entrou também. O Edgar Eu vi Coelho tá bastante aí, a nomes Landina tá conhecidos já. aí. Já vi bastante nomes conhecidos aqui. O Humberto lá do Rio, Humberto César Sampaio, não sei se você conhece, maratonista também. E é fotógrafo Legal. e sempre fala, limpa a câmera. Eu não sei se limpando a sua câmera do celular, passando o dedinho ali atrás, vai ficar melhor ou é só a iluminação. Deixa eu ver, espera um pouquinho. Mas tá tranquilo também. É, chicletinho, quem quer chicletinho? Pô, Chicletinho, esse cara é muito especial. Ele é meu atleta, que ele treina comigo há 21 anos. Que Esse legal. Chicletinho, ele treina comigo há muitos anos. É o meu aluno, assim, de longa data, nadador, assim, foi ex-nadador do Flamengo. É um cara, assim, Legal. que ele é sensacional. Ele é um cara que eu Mas ele que prezo te muito. chama de chicletinho ou você que chama ele de chicletinho? Não, não, ele é o Chicletinho. Ah, Ele ele é o é uma chicletinho. história, assim, para resumir, o apelido dele é Chicletinho porque quando eu comecei a treinar ele, isso foi em 2001. Ele era fumante, né? Eu falei, poxa, e ele foi ex-nadador, foi atleta do Flamengo, foi de campeonato brasileiro, foi um bom atleta de borboleta, de nado livre. E ele fumava. Eu falei, pô, mas você não pode fumar. E aí eu apresentei a maratona aquática, ele foi nadador de piscina, e ele começou a treinar. Eu falei, mas você precisa largar isso aí, não dá, né? É perigoso. Até um atleta fumante é pior que um sedentário fumante, né? Expliquei a parte fisiológica para ele. E aí ele começou a mascar chiclete. Eu falei, poxa, agora. Aí, por quê? O chiclete era de nicotina. E aí Ah, ele entendi. ficou. É aqueles chicletes que você vai mascando e cada vez vai diminuindo mais a nicotina do chiclete, né? Para tirar a abstinência. E aí ficou chicletinho. Aí todo mundo começava a conversar com ele, virou chicletinho. O apelido dele até hoje é chicletinho por isso. Entendeu? Beleza. Mas o importante é que ele parou e virou Sim, sim. está ainda, né, sendo Agora treinado a por gente, você. agora a gente tem que tirar o vício do chiclete dele, porque ele não larga mais o chiclete. Ah, é? Entendeu? Ah, não faz mal, um pouquinho de açúcar faz tudo bem. É bom para dentista dele, né? É bom para É, a dentista não quer que largue o chiclete. A dentista não, continua com o chiclete.
Ó, Edgar Coelho está aqui também, ele que eu já entrevistei várias vezes, falou que você foi o primeiro treinador dele. Conheço Edgar, muito grande nadador, sem dúvida. É, aí participando de tudo também. Sem Então, dúvida. Edu, bem-vindo, né? Já ouvi falar tanto de você, eu não conhecia. E olha que eu sou paulista, hein? É que eu já saí de São Paulo há muito. Quer dizer, saí pequena daqui, né? Eu me criei no Paraná, então acabei Legal. que agora que eu tô resgatando essa galera toda aí do mundo esportivo, principalmente da natação, que eu tenho conversado aí e tendo prazer de conhecer todos vocês. E alguns eu Legal. acabo encontrando pessoalmente. Tem até uma aluna tua que sempre me segue aqui, uma japonesinha. Agora Ah, Cris Tanaka. A então, Cristiana Tanaka, o nome ela tá dela. aqui. Aí eu dei bronca nela hoje lá, botei um oizinho. Pô, você tava no desafio com a Aquaman, nem me deu oi lá, e a gente tava na. Eu trabalhei de staff lá, né? E aí ela falou: a gente tava na mesma. No barco, né? Que levou até o saco de Mamanguá lá, mas acabou que a gente não se encontrou. A Cris, ela começou como minha aluna, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. Hoje ela me ajuda com a equipe. Ela cuida de toda a parte da minha equipe, a parte administrativa da minha equipe, da minha assessoria, é tudo com ela. Eu fico mais Opa, responsável pela parte técnica, né? E ela está legal. comigo, assim, eu nem sei se o que eu faria sem ela hoje em dia. Ela me ajuda muito, ela é uma pessoa extremamente competente, assim, tudo em relação a ela é maratonista aquática, fez a primeira 14 bis ano passado, tá, assim, ela começou com maratona não faz muito tempo, assim, né, não é digamos, da parte desde criança, mas assim, e aí ela gostou tanto assim, ela trabalhava de administradora na parte dela aí de trabalho, e hoje em dia ela me ajuda na parte administrativa, e assim, foi muito bom para mim, para minha assessoria, Legal. assim, e foi uma boa parceria. Boa parceria. Ah, eu vou falar com você depois, hein? É Cris Tanaka, é isso? É, Cris Tanaka, Cristiana Tanaka, Cristiana Ela Tanaka. tá aqui, já deu oi. Depois eu vou falar com ela, já que ela te ajuda na parte administrativa. Quem sabe você não entra aí para o clube do Movimento Esporte Conecta também, para a gente mostrar, para eu divulgar sempre também o Edu Mondenez aqui no Modenense. Movimento Esporte Conecta. Eu explico para ela Legal, legal, direitinho depois. legal, legal. Legal, Boa. então vamos lá, né? É, o Alan Viana aqui, ó. Primeiro dia de treinamento no canal, o Edu sumiu. Pensa num susto para nós. Então vamos começar aos avessos. O que que é isso? Você sumiu como, Edu? Então, o que acontece? O Igor, a gente estava lá, fez o treino junto, todos os treinos a gente fez junto, eu, o Alan e o Igor dando as instruções. E o Igor, a gente levou é uma praia em frente ao hotel, que é uma praia, já o mar aberto, é o lugar mais difícil para treinar, mas ele leva de propósito para a pessoa, para a gente ficar bem vendo a realidade do que é o É, canal, né? Óbvio que ele não vai facilitar nunca, para o Igor nunca vai facilitar, ele vai sempre exatamente. dificultar, né? Mas isso é bom, né, para todo mundo. Opa, E agora o aí, meu celular não tá parando. Pode falar. ele orientou o percurso, né, que a gente tinha que nadar. E, na verdade, eu entendi uma coisa, o Alan entendeu outra. E aí nós fomos. Só que eu, assim, o que eu entendi do Igor, eu abri muito, eu fui muito para longe. Eu fui muito para longe. O Alan já entendeu que era um lugar bem mais perto. Resumindo, aí o Alan voltou, o Igor não me achava, ele ficou super preocupado e eu estava tranquilo. Eu estava assim, bem tranquilo, né? Eu fico assim, sempre fico muito tranquilo no mar, né? Eu acho que eu fico mais tranquilo no mar do que aqui fora do mar, né? Na terra, acho que eu sou do mar. E aí eu cheguei no ponto que eu pensava que era e voltei. Quando eu voltei, assim, ele já estava o Igor estava em outro lugar, super preocupado, já queria chamar o salva-vidas, guarda-costeira. Ele, Nossa, obviamente, levou uma bronca que eu nem esperava. Eu cheguei lá, ele já nem esperei falar, ele já foi me dando bronca. Só que foi um equívoco. Eu entendi que era um lugar, mas isso foi até legal no sentido, ruim no outro que eu levei bronca, né? No primeiro dia eu já levei uma bronca, mas tudo bem, isso aí faz parte. faz parte. Aí o que acontece? Ele me falou, poxa, você sumiu. Eu falei, olha, eu entendi errado, tal, né? E aí voltei, né? Aí falei, olha, estava tranquilo. E ele falou, olha, só que eu sou responsável pela sua segurança, etc, etc. Você sumiu, eu fiquei preocupado. Mas aí foi resolvido. Então, o Alan, ele só ficava rindo o tempo todo, né? O Alan, no período todo que a gente estava lá,
ele ria até das próprias broncas que ele também levava do Igor, né? Então ele dava risada de tudo. Ele só dá risada. Deve estar rindo agora também, provavelmente aí É, agora. bom, né? Cada um, e o Igor já dá bronca naturalmente, né? Pô, Então, com um susto desse aí, imagina se fazendo alguma coisa errada. Mas foi um erro, sabe? Tinha dois pontos de referência que ele falou que eram iguais, eram idênticos. Eu fui no ponto, né, mais longe. E aham, a visualização dele, ele perdeu minha visualização. Aí ele ficou preocupado e demorou, obviamente, como era mais longe, eu demorei mais para voltar. E aí o aham. primeiro dia, assim, eu gostei do primeiro dia de treino, que foi super, né, eu ambientei bastante com o canal, mas para ele já foi uma, já ficou Claro. nervoso e tal, mas depois tudo, depois que resolve, né? Depois que resolveu tudo, aí foi outras broncas também, teve outras nos outros dias, mas aí você acaba convivendo, né? Que é o normal, então você acaba convivendo, né? O pessoal, deixa eu só até avisar a galera aqui, se vocês quiserem depois fazer pergunta ou durante, é melhor vocês escreverem no balãozinho que tem aí embaixo na tela de vocês, do lado direito, pelo menos do meu lado direito aqui, né? Porque aí não fica aparecendo em cima da cara, do rosto aqui do Edu, e eu também não perco, né? É porque fica um comentário em cima do outro. Mas os comentários que já estão vindo aqui, Edu, todo mundo já te elogiando, o Alan tá rindo, lógico, né? Mas aqui, Claro. grande professor, melhor professor do Brasil, então a galera toda já está também te elogiando aí, muito bacana. Então vamos lá, Obrigado. Edu, conta para mim um pouquinho, porque eles te conhecem, eu não, né? Você tem aquele histórico que é nadador desde criança, ou depois de Isso, adulto, ou depois de você ter feito educação física, como que é a tua história aí de atleta? então, eu comecei, minha mãe colocou na natação com 7 anos, né? E eu não parei mais. É aquela coisa, eu aprendi a nadar, tal, gostei tanto. Aí você vai desenvolvendo, aí você vai, né, aperfeiçoando o nado, aí chega aquela parte de treinamento, aí você continua, né? Tem pessoas que não continuam, eu continuei. Eu fui afastado um bom tempo aí, mas eu comecei a treinar mesmo natação com 15 para 16 anos. E desde 7 já nadando, né? Desde 7 anos. Aí eu comecei na CM, inclusive, né? No comecinho foi a CM, aqui em São Paulo. Acho que foi na Semicentro, que eu fiquei bastante tempo lá. Participei daqueles projetos nadar que tinha, bobs, eu participei de competição muito de piscina nível não federados, naquela época era, como é que chamava? Era não federados, hoje acho que é vinculados que chama, mudou o nome. Participei de provas de piscina, e aí quando eu tive quando eu fiquei um pouco mais velho, 20 e poucos anos, acho que a partir dos 25, 26, eu conheci a maratona aquática. E aí foi amor à primeira vista. Que E legal. nesse tempo, eu fui para o círculo militar, né? Eu queria melhorar a minha natação, eu queria me expandir, e onde eu estava realmente já estava no limite. Aí eu falei com o João, que é técnico até hoje, né? O João Luiz Bezerra, até hoje ele é técnico. E isso, estou falando, foi começo dos anos 90, assim, 80, final dos anos de 80 para 90. Aí eu fui lá com o João, fiz um teste, aí eu comecei a nadar no círculo militar como atleta militante, né? Na época era militante, eu nunca fui sócio do clube, e fiquei lá durante 14 anos. E eu tive sorte que o Círculo Militar sempre foi um clube muito voltado a águas abertas, né? Inclusive o João, hoje em dia, o Círculo Militar, ele é muito forte. Ele tem 3 atletas na seleção brasileira. Inclusive o Matheus é um deles. Tem mais dois aí que ele sempre, o foco da natação sempre foi fundo e maratonas aquáticas. Eu conheci a maratona lá. Só que é uma maratona que é diferente de hoje, né? Hoje, assim, mudou muito, tem muita maratona. Antigamente era muito restrito, né? A gente só falava, não, nado travessia, maratona. Ninguém sabia. Na verdade, não tinha essa palavra. Nado É, travessia. A palavra era exatamente. travessia, que eles chamavam, né? E aí eles participavam, a gente participava do Campeonato Paulista, eles participavam, né? Eu comecei a participar do Campeonato Paulista de Águas Abertas, que chamava, né? E só tinha um campeonato. Hoje em dia, né, tem assim, todos os estados. Nossa, Todo. no nosso tempo, pelo menos em São Paulo, né, do estado de São Paulo, era só da federação, da FAP. Hoje não era FAP, hoje é FAP, Federação Aquática Paulista. Antes era
Federação Paulista de Natação. E só tinha essa federação. Se você quiser participar, é o único campeonato que tinha. Inclusive o Igor nadava com a gente. Ele não estava na parte de arbitragem, não tinha o campeonato dele ainda. Ele era um nadador como nós. O Glauco Rangel também já estava naquela época. Da minha época é o Glauco, o Igor, o próprio, o que está agora como diretor do Mares, o Fabrício, veio um pouco depois, mas está bem antigo daquela época. E dessa geração. Aí é o Flávio Toy também, é daquela época. Acho que você deve, não sei se já entrevistou o Flávio Toy. Já está marcado para setembro agora. Eles também é dessa época, a gente, né, que eu me lembro bastante que competia. Tem entre outros aí que essas pessoas que estão falando acima de 50 anos de idade, né? Os abaixos a gente já é outra geração que veio depois. Outra geração. Então não existia essas provas curtas, era sempre prova muito longa, né? A gente tinha que treinar muito, a prova de 7, 8, 10, 12, 15, sempre teve provas muito longas, não existia prova de 1, de 2, de 3, né? Que nem existe hoje, né? A gente está falando de que ano aqui que o pessoal está perguntando? Hã? Nós estamos falando de que ano que o pessoal está perguntando? Você falou. Estou falando de 95, 94, começo dos anos 90 até o final dos anos 90. Até 2000 até 2002, assim, começo, ainda era meio raiz o negócio. Depois vinham as academias de natação. Antigamente era mais clube que competia, né? O paulistano competia muito, o Cerc São Caetano competia muito, o Círculo Militar, nós éramos adversários, né, um do outro. Era paulistano, Cerc, Paineiras nunca foi da maratona. Entre Pinheiros vinha pouco, só os Masters, mas assim, tinha bastante clube de interior também, as prefeituras de Ubatuba, Caraguá, que ainda hoje participam. Sim. Isso eu estou falando do final dos anos 90 e até começo dos anos 2000. É essa época que eu estou falando. Você está falando do que não tinha quase prova curta, as distâncias já eram de 5, 7. Isso, exatamente. Tinha a prova curta, mais curta que tinha era de 3 mil. Menos que 3 mil não existia. Que gozado. Não tinha. Vou te falar também, porque assim, eu me criei em Curitiba, né? Eu fui pequena para lá, então eu comecei a nadar as travessias, né? Como você bem disse, era o nome que tinha naquela época. Eu também sou 50 a mais, viu? Estamos no mesmo barco. E aí e eu comecei a sair da piscina e também fazer travessia, mais ou menos depois dos anos 90 mesmo, porque eu tinha medo, né, de onda. Eu comecei a fazer, ainda tenho, mas assim, eu comecei a fazer lá na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, porque não tinha que furar onda. Então tinha uma prova lá que a gente sempre ia, a academia que eu nadava, levava a galera toda. Inclusive, talvez você conheça o Célio Amaral, lá do Paraná. Ele é Amaral? da Escola de Natação Amaral, ele é Master mais e faz, enfim, na piscina é muito forte ele. Mas, enfim, aí a gente tinha um circuito lá que chamava do Marcos Pinheiro, em Santa Catarina. Então a gente ia fazer o circuito do Marcos Pinheiro, mas era tudo prova de 1, 2, 3, 4. Eu fui conhecer, pra você ter ideia, a diferença, né? Por isso que eu achei interessante. Eu fui conhecer maratona aquática e saber que né, oficialmente tem a distância também de 10, entender o que é ultra, fazer meu primeiro 5 e tal, só em 2018, que eu morava no... Você tem ideia, eu sempre competi no mar, eu nado também desde criança, sempre competi dos 20 até agora, sempre nadei. Aí eu estava morando no Rio morei 8 anos no Rio, treinei 4 anos só em águas abertas lá, numa assessoria, e 2018, que foi minha primeira vez que eu nadei 10. Eu não sabia que tinha, assim. E aí, na pandemia, que eu comecei o Segue a Lê, o Movimento Esporte Conecta, aí conheci a galera toda. Aí eu já me sinto íntima aí. O Alan Viana já passou aqui na minha telinha umas 3 vezes, não conheci ele pessoalmente ainda. E aí que eu fui descobrindo esse mundo também, pra você ver como é diferente, né, Edu? E quanta coisa tem aí pra gente descobrir ainda. Olha, eram umas provas nos lugares, assim, horripilantes, assim. Eu lembro que já nadamos em Vargem. O Igor sabe, né? Vargem, porque ele nadava junto nas provas, né? Inclusive, quando
quando a gente treinava, a gente treinava muito, o Igor era uma categoria acima, mas eu pegava ele um ano de categoria. Obviamente, a natação, ele estava fazendo campeonato mundial, e na época que a É. gente competia nesse campeonato da FAP, não é FAP, da Federação Paulista, ele ia preparar o Canal da Mancha em 96. Ele estava preparando, né? Mas ele chegava muito, ele chegava do geral, assim, das provas, eu me contentava com chegar na categoria ali, estava bom. E essa época aí existia na competição, né, não era maratona aquática de águas abertas, prova média e prova longa. Não existia curta. Então era a partir de 3, 3,5. E a longa, olha só, não tinha metragem. Eles decidiam assim, assim, não na hora, mas um pouco antes, porque não tinha internet, Nossa, assim, não tinha. Era é. assim, variava de. Era sempre assim, variava de 5 a 10 quilômetros. Era prova longa, você não sabia. Tinha metragem que a gente nadava 7. Então a gente ficava meio cegos, né, no treino. Porque você não podia treinar, você não sabia que treinava para uma prova de 10 ou uma de 5, que é bem diferente. Um treinamento Sim. para essas duas provas. Então, você ficava ali no meio termo, e você vê como era meio empírico a coisa, né? Uma coisa meio assim, muito amadora. E aí você. Aí chegava, faltando 2 semanas, ó, vai ser uma prova de 7, ou vai ser uma prova de 8, ou vai ser uma prova de Mas 5. que Então a distância estranho. da prova longa mínima era 5, da prova longa, e da média 3. E a 3 variava entre 3.000 até, acho que era até 4, de 3 a 4. Então, também eles tinham uma margem que você treina. E aí começou a aparecer as academias, né? Antigamente era só clube, começou as academias a frequentar. Então, só que é outro tipo de público na época, né? Hoje em dia talvez não seja, tem muita gente que treina bastante em academia, mas antigamente É. era bem, bem menos que o clube, que o nadador de clube, né? Então, aí começou a surgir as academias, aí eles implantaram uma prova de 1.000 metros, 1 quilômetro, para agregar essas pessoas. Mas, gente, olha só. Hoje Legal, é né? 400 metros para agregar essa galera, né? Hoje está baixando, mas. Acham mais ainda. Então, com esse advento da academia, assim, como eu vivi essa parte, porque eu te falei, só tinha um campeonato, né? É a Federação Paulista. Aí teve um problema do diretor na época, aí começou a ficar muito ruim a administração, aí começaram a todo mundo reclamar, e aí o Igor foi um candidato para ser, era nadador entre nós, foi um candidato para ser diretor da federação, da parte de águas abertas. Aí ele começou a entrar na federação, aí que ele começou ministrar a prova de natação, de maratona. Até então ele era um nadador como nós. Nessa parte aí na FAP, na Federação Paulista, e começou a Aham. sair melhor. Né? Ficou melhor, ficou mais. Isso e ainda nem tinha feito o Canal da Mancha. Acho que isso foi. Ele aconteceu fazendo o Canal da Mancha e já administrando a prova. Aí ele ficou fixo como diretor. E aí abriu a prova de 1 para agregar mais. Aí quando abriu a prova de 1 quilômetro, aí a maratona aquática explodiu. Assim, começou a vir muita gente. E isso não explodiu mais porque a gente não tinha mídia, né? Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada, né? A gente era tudo e-mail na época e com aquela linha de escada, né? Você lembra, né? Desse tempo, sabe a linha de escada? É. E aí começou a crescer muito, mas assim, de 300 atletas que a gente tinha numa prova, foi para 1.000, 1.000 e pouco, e o negócio sempre foi crescendo, e assim, vertiginosamente. Até que, com certeza, o caminho final ia ser esporte olímpico mesmo, não ia ter mais volta, de tanto que cresceu. E aí começou a aparecer esses campeonatos, digamos, particulares, fora da federação, né? Começou a aparecer esses campeonatos, aí difundiu bastante, né, a maratona. Só que a maratona, a águas abertas que a gente nadava, era só, assim, era pé na lama, roupa de neoprene, imagina, o que que é isso? Eu também peguei esse Nem rolo. sabia que era roupa de neoprene, né? Usar roupa não. E É, esse negócio hoje em dia que tem a fina, abaixo dos 18 você pode nadar. Que isso? Ninguém mede a temperatura, cai na água aí. Às vezes exatamente. é gente passando mal com hipotermia, assim, sabe? É uma coisa assim, eu não sei como, sabe? Sabe aquela coisa, aqueles filmes, não sei se você já assistiu, aqueles caras na rural, aquele carro rural de segurança, carregando 10. É mais ou menos nessa linha, sabe?
Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava lá dentro de Vargem, olha o nome da cidade, em Vargem, começou a relampear muito assim, mas não estava tempestade no meio da prova, você não via caiaque, não via nada. Eu falei, nossa, você está aqui no meio do nada. Nossa. Sim, é bem rudimentar mesmo, não tanto profissional. Mas a Aham. gente curso e nem conhecimento na época. Não foi falta de. Não era incompetência, era uma coisa que estava começando, era um esporte que estava começando a ser organizado, entendeu? Pelo menos aqui em São Paulo, né, que eu vivi. Uhum. Uma época boa, né? Uma época que eu trabalhei, eu gostei tanto daquilo que fiz a meu lazer da minha profissão, né? Aí eu Legal. acabei com educação física, essas coisas todas. Que legal, né? Super interessante que esse resgate aí, esse começo das maratonas aquáticas em São Paulo, acabou que eu não ninguém que eu conversei acabou abordando, e muito diferente realmente do que eu tive, né, lá no sul. Porque a gente do Paraná, e só, né, praia até tem, mas tinha algumas provinhas de triatlon ali só em Caiobá, Guaratuba, umas travessias meia boca lá, mas a gente ia para o circuito em Santa Catarina. Olha, Então é impressionante, assim, eu lembro, na minha cabeça é certinho, assim, era por causa do frio, né, diferente de outras regiões, então era de outubro a março. Ele começava e fazia uma por mês. Então a gente ia e ele cada hora escolhia uma praia legal, então eu acabei conhecendo várias praias, mas ele se preocupava, ele já tinha naquela época esse conceito de segurança, ele e a mulher são da área de educação física e tal, e eu lembro sempre das boias, eu lembro até de uma boia que eu tive que perdi colocação, porque a boia soltou e eu nadei atrás da boia. Né? isso aí Sempre era a tem umas coisas. rotina. A boia É, soltar na época era a rotina. A boia é, soltou. E é. isso aí acontecia muito, entendeu? Acontecia E tinha bastante. essa média de nadadores, igual você falou também, 200, 300 pessoas. Então era só, mas assim, é o que eu te falei, não passava, prova dele que eu me lembro, não passava de 3,5, 4, é muito, muito diferente. E hoje ele faz travessias aí pelo mundo. Esqueci o nome para até falar para a galera aqui depois, mas o nome dele é Marcos Pinheiro e ele faz travessias pelo mundo. Ele não organiza mais lá. Agora também igual São Paulo, né? Tem várias organizações esportivas. Santa Sim. Catarina também, mas muito diferente. Ó, deixa eu só dar boa noite aqui, ô Edu. Nós temos aqui uma plateia de Portugal e de Vancouver, no Canadá, hein? A Olha que Mayra legal. Santos está aqui de Portugal e tem um que é DW aqui, eu não sei o nome dele, falando aqui, ó, assistindo direto de Vancouver, Canadá. Muito bom conhecer um pouco mais sobre a história desse esporte tão legal. Que legal. Legal. Bem-vindos. É, deixa eu ver aqui, Circuito Mercosul e Aquática, é a Fátima, que é lá do Paraná. A Mayra já falou aí que vai receber você lá na Ilha da Madeira, viu? A Mayra, eu vejo bastante vídeo da Mayra. Ela nada nos lugares muito legais. Sim, Ela sim. olha, eu gosto muito dos posts dela, é muito legal. Ela escolhe os lugares para nadar, não sei se você já viu, maravilhosos. Sim, já Com vi. certeza, Conheci Mayra, várias quando eu for vezes. para Portugal, eu vou te procurar. É. Com certeza. Ô, Edu, perguntaram aqui, quando você participou da sua primeira travessia, deu medo? Ah, olha, eu acho que medo, acho que não foi. Eu treinei tanto para a primeira travessia. Sabe aquela coisa que você treina muito para sentir menos medo? Eu treinei tanto, tanto, que assim, foi assim. E na No época o automático. João, né, o João, que é o técnico do Circo Militar hoje, e na época, ele mudou muito, obviamente. Ele era um Igor vezes 5 na época. Então, Sério? a gente fazia as coisas pelo medo. Não, vou ter que completar, senão eu vou morrer depois se eu não completar, entendeu? Ele era bem rigoroso, então, assim, eu treinei muito, então eu não senti. É aquela coisa, se você está muito bem treinado, né, se você está muito apto para fazer uma prova, isso até as pessoas que eu treino, eu falo isso, que eu dou treino. Você tem que treinar essa pessoa, se ela vai nadar 1.000, você treina essa pessoa para fazer 3.000. Porque quanto menos desconforto ela passar na prova, mais fácil vai ser Sim, ela de completar a prova. com Então eu certeza. treinei bastante. Quando eu fiz a primeira travessia, foi no começo dos anos 90, eu não senti, foi tranquilo. Para mim foi uma prova de 5 quilômetros. E o João já me falou, você vai nadar a prova de 5, não vai nadar a prova média não. Eu falei, não, vou nadar a prova média primeiro, não, você vai nadar a prova de 5. Falei, pô, aí ferrou, né?
E aí, assim, não dava para argumentar, você não podia argumentar, não, tá bom. Aí eu fui nadar, e foi a primeira prova que eu nadei, foi de 5 quilômetros, até que completei bem, assim, não senti medo não, mas Aham. receio sim, mas chega medo assim, não, mas fiquei com receio, entendeu? Ah, Né, eu fui mais pelo medo dele, não pelo medo da prova. que bom. Ó, a tua sobrinha aí tá te dando oi, não sei o nome dela aqui, mas falou ó, só assim pra te ver, tio. Não sei, deixa eu Ah, ver aqui. nossa, qual delas? Qual Só delas? assim para te encontrar. É Liv aqui, Liv Rei, não sei o nome Ah, dela. a Lívia, legal, a Lívia. Beijo pra você, Lívia. Legal, legal. Acho que o Richard aqui também, um bombeiro, eu não sei se treina ou vai treinar com você, que falou também que você é um ótimo profissional e daqui a pouco quer aprender mais treinando com você, que Legal, passa legal. aqui também. A Lúcia, eu tô vendo a Lúcia Trilho, A grande Luciana nadadora aqui. também. Legal. Tem mais algumas perguntinhas aqui, ó. Edu, você acha que é possível competir nessas maratonas, entre aspas, né, curtas, treinando 2 vezes por semana? Olha, é possível sim, tá? O único detalhe que você, treinando 2 vezes por semana, você tem que priorizar volume de treino, né? Essas curtas que deve ser 1 quilômetro, né? Provavelmente. Ela não especificou aqui, quem perguntou se quiser falar aí, mas eu creio que vamos botar aí para uma prova, vamos botar 3 quilômetros aí, vai? Assim, por exemplo, se fosse treinar comigo, eu ia fazer de tudo para aumentar esses dias, tá? É aumentar esses dias para a pessoa nadar com uma qualidade melhor e ter uma sensação melhor de prazer. Porque acontece, se você treina pouco e vai competir, independente da metragem, a travessia sempre vai ser mais difícil para você, entendeu? Então o desconforto de nadar vai ser maior. Então aquilo que você vai buscar para o que seria um prazer, né? Fazer uma travessia, pode não sentir tanto prazer, pode ser mais um desafio difícil, né, de ser feito do que um prazer. Então, assim, eu indicaria pelo menos, eu indico para todos os alunos, principalmente aqueles que têm mais dificuldade de treinar, devido ao trabalho, compromissos pessoais, pelo menos 3 vezes por semana. Mas digo que é possível treinar. Mas, se for só 2 vezes, é necessário um aporte de volume de treino grande em cada treino, entendeu? Sim. Se ater mais a volume do que a intensidade, entendeu? 3K, Pela pequena 2,5 a 3K, ela falou, ela perguntou aqui. pela pequena quantidade de dias, né? Então, você tem que Isso. contar que a semana tem 7 dias, né? É, Não são 5. Então, você é, tem que ter período de exato. treino, descanso, etc. Então, eu aconselharia, se for 2 vezes, não podia, tiver 3 vezes seria o ideal, o mínimo, vai, mínimo, não o ideal, o mínimo. Mas se não tiver condições, essas 2 vezes tem que nadar, procurar fazer bastante volume no treino, tá? Legal. Tá? Oi, E se for Edu, uma prova de 1 quilômetro, se for uma prova acima 3K, de um 3. quilômetro, 3, eu acho que aí muda. Na minha opinião, como profissional, como técnico, é pouco, é pouco. Tem E que Edu, aumentar deixa eu mais até um dia. aproveitar o gancho dessa pergunta aí, se eu não sei o histórico da pessoa, mas assim, eu entendo o que você está colocando, mas e se, por exemplo, a gente já tem um histórico aí de nadador, não é? Assim, que na minha cabeça mais de leiga, né? Imagina assim, a gente que nada desde criança e o corpo tem memória, desde que a gente não parou e a gente vai nadar mais confortável do que alguém que de repente aprendeu a nadar adulto e quer fazer a mesma prova e de repente está com volume menor, ou não necessariamente. Tudo vai depender do treino mesmo. Bom, mas aí é diferente, né? A gente tem uma memória motora, né? A parte fisiológica conta muito e a parte prática, né? Conta muito também. Então, assim, são duas situações diferentes. Com certeza, quem já tem uma vivência vai se sentir muito mais confortável, mas eu não sei se você sabe, um ex-atleta parado, ele vira um sedentário igual a qualquer outro, Ah, entendeu? não, Qualquer digo não outro. parado, não. Eu digo assim, a gente continua, né? E aí só. Por exemplo, eu tô falando até por mim, na época que eu fiz, teve mais que eu fiz triatlo, né? Assim, como eu já sabia nadar, eu tinha que aprender a pedalar e correr. O que que eu fiz? Natação era praticamente meus dias de soltar, né? Era. Então.
eu fiz o Iron na época, então assim, o mais longo era o 3.800, né? Mas eu nadava 2 vezes por semana. Mas para mim, tudo bem, foi normal. Eu nunca parei de nadar na vida inteira. Mas a natação era com menos, treinava, né? Era Entendi. lá para soltar. Então, mas nesse caso aí, no caso 2 vezes, assim, a facilidade de quem já nadou, que tem vivência quando a criança, adolescente, vai ser melhor, entende? Vai ser mais fácil, digamos assim. Mas a parte de condicionamento é super importante. É aquela coisa, quanto maior a distância que você for nadar, mais treinos mais metragem você tem que fazer. É uma coisa totalmente Sim, sim. proporcional à outra, tá? E nesse tipo de treino, não basta ter só volume, você tem que trabalhar muito com intensidade, tá? Hoje em dia, o treinamento da minha época mudou muito, né? Hoje em dia, o foco é muito maior em intensidade. Sim, volume tem que ter, mas a intensidade é um fator extremamente crucial num planejamento de treinamento. Então, tem que ser feito o planejamento, independente da metragem, com volume e intensidade. Agora, para essa prova de 3 quilômetros aí, tem que ser assim, na minha opinião, tem que ser 3 vezes por semana, pelo menos. Tá. Para você Ô, fazer Edu, uma prova com uma qualidade boa, entendeu? Edu, você já sabia que você queria fazer educação física ou você se apaixonou tanto pelo esporte em si que aí o esporte que te levou a decidir a tua formação? Olha, não foi eu que escolhi, o esporte me escolheu. É, Eu sempre falo para minha mãe, você é culpada. Porque minha mãe, quando eu escolhi educação física na época, ela falou, menino, você vai viver do quê? Você vai comer o quê? Vai fazer para ser professor de educação física? Eu falei, mãe, você é culpada. Eu gostei tanto desse negócio que eu quero, que eu vou fazer. olha, Você que colocou natação, falo para ela, brincando, ela dá risada. Você que colocou na natação. Agora, eu gostei tanto que eu quero o meu lazer, vai ser minha profissão. Ela falava, ai menino, nossa, você não quer ser outra coisa? Eu falei, não, mãe, eu vou ser professor de natação. que E aí, legal. bom, depois, obviamente, ela ficou super orgulhosa, mas no começo ela falou, não vai fazer isso não, você vai viver do quê? Infelizmente, né, no país que a gente vive, o profissional, o professor, independente da área, não é valorizado, é uma pena, né? Uma pena. Então, então mas foi o esporte que me escolheu, de tanto gostar de estudar, né? E aí eu acabei indo para fazer educação física. E o detalhe importante, tem pessoas, muitos profissionais da educação física que eu converso, eles foram para a educação física porque gostavam de esporte. Eu gosto de esporte, todos, mas eu fui por causa da natação. Na verdade, quando eu tinha aula de basquete, futebol, que a gente tem aula de tudo, né? Teórica e prática e tal, assim, o meu foco era na aula de natação. Então, assim, eu fui para a educação física por causa da natação. Eu já entrei, falei, eu vou trabalhar só com natação e quero ser um técnico de natação. Legal, bacana. Isso, eu sempre fui um cara mais estudar, assim, gostava muito de estudar. Mesmo não estando aí na faculdade, começava a ler livros de técnica, de natação, de fisiologia, né, do exercício, para entender a parte científica do que acontece com o organismo, como é que melhora. Mas isso como atleta, né? Eu queria buscar isso Sim, para o meu sim. lado atleta. Aham. Aí me aprimorei mais, etc. Fui estudar a parte. O que eu fazia na prática, eu já comecei a entender na parte teórica. E é isso aí. Aí foi o casamento. Eu me casei com a natação desde sempre aí. Muito tempo, que bom. E é muito legal isso, né, Edu? Porque aí você passa essa paixão para os teus alunos também. Eu também tive a grata, ao longo da minha vida aí de atleta amadora, nunca fui quase profissional igual a vocês aí, mas sempre gostei de competir. E agradeço muito a todos os técnicos que eu tive também, porque vocês fazem toda a diferença aí na nossa vida e a gente permanecer no esporte, querer estar indo para desafios diferentes, né? Eu acho que acho não, tenho certeza que faz toda a diferença. Essa dedicação de vocês e o pessoal apaixonado igual vocês para nos incentivar, né? Porque somente assim, eu vejo e passei por algumas academias aí, porque eu já mudei tanto de cidade aí, e, e tem algumas academias que você entra e você só fica lá nadando na borda, né? Nadando sozinha, pega um treino online, você precisa da piscina, aí você vê aqueles professores dando aula assim, eu falei, nossa senhora, não corrige nada, você nadando, você vendo aquela, quase querendo falar para a pessoa, olha,
dá para você melhorar aqui, você, bom, ficar quieta, né? Quem sou eu, né? Não sou da área. Aí o professor não fala nada, não corrige. E muitos professores, talvez esses que você fala aí, que foi fazer a faculdade porque é esportes em geral, não sabe nem nadar, né? Acho que se cai na piscina, tipo assim, então dá uma dó no coração, né, pra gente que conhece melhor o esporte, alguém que está começando a nadar e não tem essa percepção e aí de repente desanima, para de nadar. Tem muito, eu acho que tem bastante isso ainda. Olha, Alessandra, eu sou da área, né? Eu vou te falar que desde que eu comecei, é o que eu vejo mais, você acredita? Ó, É muito chato isso, é muito triste isso. Tem pessoas que, sim, assim, às vezes estão na natação, que eu vejo, assim, mas não tem afinidade nenhuma, não gostam, entendeu? Não gostam, mas fica pelo dinheiro, talvez, ou não procura, dentro da própria educação física, que é muito ampla, fazer o que gosta, sim, tem muita coisa legal para fazer, esportes, tem qualidade de vida, trabalhar com, hoje em dia, que está muito forte, trabalhar com a terceira idade, né, sim, que o Brasil está envelhecendo bastante, isso é uma área super boa atualmente, trabalhar com a parte de deficientes físicos, né, entre outras coisas. O que eu vejo mais, nem natação, falando da minha área específica, eu vejo assim cotidianamente. A maioria das pessoas que estão na área são pessoas que não têm afinidade nenhuma na área, não detêm a natação, nem o básico, tá? E, obviamente, se você não tem muita afinidade no caso, o esporte, o esporte. com certeza, se você não tem muita afinidade, você não vai se interessar muito em É, aprimorar. é, Então, o que acontece? Torna-se aquele profissional que você está falando. E é o que, é, infelizmente, tem muita gente boa, mas o que eu vejo na minha carreira aí de quase 30, né, mais de 28, 30 anos de formado, é muito isso. São muito mais profissionais ruins, digamos assim, que não se dedicam à própria profissão do que os bons. Infelizmente, assim, quem é, perde são vocês, né? Que é. buscam um conhecimento, um professor para melhorar, ou que seja para performance, ou seja para qualidade de vida, e se depara com um profissional desse, é uma pena, né? É É. uma pena. Mas o bom, assim, que já tá, tem muito Edu Modenese, entre aspas, né? Mas, assim, a gente sabe, É você sabe modernista. também. É, Modenese, desculpa. Não, modernista. Modernista. Modenese, ah, tá, eu botei o acento. E meu sobrenome é complicado também quando falam um O, quando não tem, é fator I fechado, eu também reclamo. Ah, é? Não, reclamei, só corrigi, porque só para você. Reclamar no sentido de corrigir, né? É Mas modernista. hoje tem muitos profissionais bons e alguns teus amigos você citou aí, né? O próprio Igor, o Glauco Rangel, então nadadores que viraram profissionais, mas até cair na mão de vocês, né? A gente pode ter passado por alguns ruins e alguns desistido no meio do caminho. O Alan escreveu aqui, ó, muita gente tem a vontade de nadar, mas encontra profissionais muito ruins na natação e acaba desmotivando, exatamente, desmotivando a galera que acha que é aquilo. Também vejo muito, é exatamente o que eu disse. É. Ô, Edu, você falou da intensidade, né? Quando você falou desse ponto, a Mayra aqui, ela falou: eu tenho treinado muito volume e eu percebi que algumas vezes eu tenho penado quando eu pego contra-corrente, né, para nadar. O fato de repente, ela tá treinando menos intensidade, isso pode influenciar, porque aí a gente teria menos força para poder. Pode, sem dúvida. Que é o seguinte, se você treina muito volume, pouca intensidade, você acaba ficando resistente e lento. Isso não é legal. O que acontece? Numa hora que você estiver contra a correnteza, o que você precisa mais para vencer essa correnteza? Frequência de braçada. O que é frequência de braçada? É velocidade de braçada. Então você precisa ser mais veloz para vencer a correnteza. Se você alongar muito, por exemplo, se você for muito lento na sua frequência de braçada, ou seja, se você não treinar a intensidade, você vai treinar sempre um lado lento. Só que o fato de você nadar mais lento, cada braçada sua vai ser mais lenta, né? A frequência. E a correnteza vai te levar para trás, entendeu? Você não vai vencer ela tão fácil.
Se você treina séries de potência, principalmente potência aeróbia ou potência anaeróbia, você vai ter uma velocidade de braçadas maior, sendo que, ou seja, seu braço vai estar em menos tempo, mais tempo dentro da água, girando Aham. mais você vence essa correnteza. E alongando menos, né? No caso, quando a correnteza está contra, o interessante é você aumentar a sua frequência de braçadas e finalizar menos o braço. Trabalhar um pouco mais curtinho, para você vencer mais essa correnteza. Então, o que eu falo sempre para o pessoal, principalmente as pessoas que não treinam com profissional assim, que não treinam treina sozinho. Eu vou fazer uma travessia de 2, eu vou nadar 3.000, vou ficar rodando. A maioria das pessoas que não são da área é esse pensamento, né? Você não tem conhecimento técnico, né, científico, você vai ficar rodando, muito volume, você acaba ficando lento. Ele funciona até um determinado tempo, para você adquirir resistência e capacidade aeróbia. A partir disso, não funciona mais. Você acaba sendo resistente e muito lento, porque você só fica num limiar, né? Um limiar aeróbio ali muito baixo. Você tem que subir esse limiar aí para você melhorar, você tem que chegar perto desse limiar para você passar dele e ficar mais veloz. Porque se você não trabalhar intensidade, você vai ficar sempre nesse patamar e vai ficar sempre lento. E, obviamente, você pega uma correnteza contra, com certeza você vai sentir mais dificuldade e você não vai ter velocidade para atravessar, para vencer essa, entendeu? Ô, dona Mayra Santos, então, você faz favor de pegar treino online com o Edu, porque ela está reclamando aqui que foi exatamente isso que ela passou. Corrente sofreu pra caramba. Então, Mayra, depois procura o Edu aí, que eu acho que vai ser uma boa para você. Legal. Mayra, eu quero nadar nesses mares que você está nadando aí, hein? É, Quando eu for para Portugal, você vai me levar nesses lugares bonitos que você tá nadando aí, hein? e ela Beleza? leva também. Você sabe que lá tem, não sei se você já seguiu aqui no Instagram também, chama o Swim Together Portugal, né? E eles têm guias assim por algumas cidades lá de Portugal, e a Mayra é uma delas, que quando a galera vai lá a passeio, é uma coisa toda estruturada e leva a galera para nadar mesmo, sabia? Eu li aqui que era corrente de 3 nós. Caramba, 3 nós é Tem três forte, hein? nós, não sei quanto que é 3 nós. 3 nós, nossa, 3 nós é. Não, 3 nós para Ah, corrente, correnteza é forte. É forte. A Mayra que colocou aqui, que é 3 nós em alguns lugares. Minha irmã acabou de colocar aqui para vir no Canadá, nadar no Canadá. O Igor falou do Lago Saint-Jean, lembra? Eu falei até para minha irmã se ela conhecia o Lago Saint-Jean, que é super gelado. Aí eu vou falar para minha irmã, né, que ela falou: vem nadar aqui no Canadá, quero ver você entrar lá no Lago Saint-Jean. No lago, né? Só eu vou sofrer, já sofri no Canadá, mas eu vou sofrer no Canadá também, né? Inclusive, dá um parênteses rapidinho, minha irmã me convidou, minha irmã sempre me convidou, ela mora no Canadá, minha irmã mora no Canadá faz 6 anos. Ela falou: vem trabalhar aqui. Só que eu pensei, vou morrer de fome. Como é que eu vou trabalhar? Ela trabalha com natação no Canadá, frio pra caramba. Vai nadar onde? No gelo? só, só, só piscina mesmo daí, né? Então, mas eu trabalho com águas abertas, maratona, né? Lá Ai, não dá para toca trabalhar nas com maratona. diretas, tá certo. Só se eu der treino para só se eu der treino para leão marinho e foca, né? E pinguim. Só isso, né? Ela falou que entra em todos os lagos. Ó, ela só tá falando, da Ela boca para nada fora. também, Edu? Hã? Ela nada também? Não, não dá, ela nunca gostou de natação. A minha mãe tentou também jogar ela falou, não, ela não gosta de Vai. natação. Então, por isso que ela tá falando, né? É por isso que ela tá falando. Ela nada, sabe nadar, mas ela, Sim. quando começou a esquentar, começou né, você chega a um certo nível e começa a treinar, ela pulou fora rapidinho. Quando começou a apertar ali, ó, ela pulou fora rapidinho. Aí eu fiquei lá. Aí eu fiquei, ela saiu, entendeu? Ah, legal. Foi. Ela dança. Tá bom, tem que se movimentar de alguma forma. E esse do Lago Saint-Germain, aí o Igor falou que tem até hoje as competições acontecem lá. Saint-Jean. É uma etapa Saint-Germain. do campeonato. É Saint-Jean. É uma etapa do campeonato mundial. É um dos lugares mais frios que tem. O Igor, É, naquela época, já tinha, né? O Igor, eu escutei várias histórias. Essas histórias que às vezes que o Igor conta, ele contava pra gente. Ele deu lá duro. O primeiro atrás, curso de maratona aquática olha. que o Igor fez lá, acho que na década de 90, no começo de 2000, ele contou dessa prova do Lago Saint-Jean. Todas essas histórias que ele conta na live, ele contava pra gente lá atrás, até ao vivo, assim, né? Porque ele, né, ele tem bastante Sim. know-how.
E ele já contava dessa, porque a gente queria saber, porque dentre nós, assim, a gente não tinha muito conhecimento, como não tinha internet, não tinha nada, a gente não tinha conhecimento. Ele como é que fala? É, Um vivo, né? Um testemunho, não virtual, vivo, ó, eu fui lá, nadei, entendeu? A gente ficava perguntando para ele. legal. E quando ele deu o primeiro curso de maratona aquática, eu lembro, ele falou bastante do Canal da Mancha que ele fez, essa parte do San Jean, desse lago aí, ele falou também dessa etapa do Mundial. Foi bem legal, era bem legal também. Legal. Então foi uma enciclopédia viva mesmo, né? Ele nem é tão antigo assim, né? Mas é aquilo que você falou. Não tinha internet, não tinha esse conhecimento todo. Para, Não é nada, né, a difusão das informações aí não acontecia. sim. Legal. E nesse Boa, assim. lago, nesse lago aí, eu até, porque eu estava lendo o livro da Ana Mesquita, né? Quando ela fez o Canal da Mancha. E aí logo depois eu calhou que na mesma semana fiz aquela live com o Igor. E aí eu falei, Igor, vou te dedar aqui, né? Porque tá no livro, então tá público, posso falar? Eu Então vi, foi lá que ele teve hipotermia severa, pelo que está descrito lá, e depois ele contou que realmente ele chegou, e a Cris Fãs, ele estava lá, né? E a Cris estava na live e ela escreveu que ele só conseguiu chegar até a borda, depois tiveram que pegar ele e botar na maca lá, sei lá. Mas ele chegou nadando. Chegou meio tortinho, mas chegou nadando, mas ficou com hipotermia grave lá, o pessoal ficou bem preocupado. eu E lembro dessa história, quando ele contou na época, muito tempo é, atrás. Foi legal. legal, foi uma Ó, aventura. eu não sei, deve ser teu cunhado, pelo que eu entendi aqui, porque ele falou que é do Canadá também, defendendo aqui, falando que tua irmã entra assim nos lagos, viu? É, eu vi ela entrando na foto, ela entra assim, é o Ó, Daniel. entrar é uma coisa, né, Edu? Agora quero ver se dá quantas braçadas ela dá, né? Entrar e sair, todo mundo entra. Exatamente. Depois no pessoal eu vou falar com ela. Depois você puxa as orelhas. Porque, olha, Edu, eu tive uma experiência, eu tô aqui, né, no frio de São Paulo também, e na casa da minha irmã, como tem piscina aberta, mas não tá aquecida, porque ninguém vai usar a piscina nessa época, só nós vamos nadar mesmo, né? E eu peguei e falei, bom, tem que treinar, né? Aí caiu o primeiro dia na aula, na água, depois mandei para minha técnica, falei, ó, pode reduzir pela metade que essa água gelada, esse aquecimento, eu não vou conseguir fazer o treino, não. Né? Não dá. Não... Aí, beleza, consegui fazer 1.000 no primeiro dia. Deve estar uns 18 graus a água, sei lá quanto tá. Aí depois no outro dia consegui fazer 1.500. Falei, nossa, até que, né, é interessante. No terceiro eu fiz 1.500. Só que hoje a temperatura externa tava 10 graus, né? Então tava melhor ficar dentro d'água do que fora d'água. Foi até estranho, né? Eu pus o pé, nem senti aquele pé gelado assim, né? Mas mesmo assim eu só consegui fazer 1.000, porque aí eu começo a ficar meio preocupada também, nadando sozinho, mão começa a congelar. Eu aprendo tudo com vocês, o que tem que fazer, tal, conversar comigo para ver se eu estou consciente. Né, não cheguei a tanto, mas eu começo o pé já não senti mais. Falei, não, beleza, milzinho tá bom, vou sair. Mas a sensação é tão boa depois, lógico, depois que a gente se aquece, mas eu passo tão bem o dia que a água gelada realmente tem seus benefícios, né, Edu? Sim. Sabe o que você pode fazer? Até para as pessoas que quiserem nadar água fria, o que é bom, vai numa farmácia de manipulação, compra uma mistura de lanolina, 50%, e vaselina, 50%. É o que a gente passava lá atrás. A gente mandava na farmácia de manipulação, eles manipulavam isso, é uma pasta meio laranja, fica meio laranja. Aí passa no corpo, principalmente nos rins ali, na altura dos rins, nas extremidades aqui, peito principalmente aqui. E dá para você segura bem a água fria. Se você for fazer um treino mais, digamos, mais longo e não tiver outra opção e nadar no inverno uma piscina fria, é uma opção, é a única opção que você tem para suportar a água e conseguir pelo menos fazer o treino, né? Porque se você não fizer isso, é bem difícil. Até a gente que está acostumado, ou mesmo se você entra numa água, eu treinei muito com o Canal da Mancha sem pasta, sem nada para suportar mesmo, para tomar, como é que fala? Para ver a parte mais difícil mesmo, né? Eu não me Sim, sim. protegi para nadar. E assim, não dá para você fazer muita intensidade, você tem que trabalhar mais volume mesmo, porque você parou na bola, parou muito tempo na bola, você congela.
É bem complicado. Mas assim, se você não tem se não tem uma piscina, uma opção, uma piscina para treinar no inverno e só tem a opção piscina gelada, passa essa vaselina com lanolina, que isso ajuda bastante. Não ajuda bastante não, mas ajuda você sentir menos frio e aí te tira dessa parte que nem você falou que de medo, né? Não é de medo, de fazer mal à água, né? Hipotermia, etc. Então ela te livra um pouco disso, entendeu? Isso é importante. Mas e o pé, Edu, já que você falou, assim, porque eu fico mais preocupado com o dedinho do pé, que eu fiquei acho que uns 15 minutos no banheiro depois, eu olhava pro meu dedinho e ainda tava roxo, né? Eu consigo continuar nadando, mas assim, a ponta dos dedinhos do pé fica muito gelada. Vocês É, passam isso também no pé? aí, isso não tem problema, que você não vai ter hipotermia pelo pé e nem pela mão. Hipotermia é mais em termos de órgãos, entendeu? É, mas isso aí não tem. Se quiser passar, né, na verdade não precisa passar, vai ficar meio duro mesmo, o que você pode fazer durante a natação, vai nadando, vai A mexendo mão, aqui, né? isso ajuda. Sim. No Canal da Mancha eu fiz isso, porque estava já duro, já estava ficando duro. Eu fiquei muito Que tempo na. temperatura que você pegou lá? Peguei uma água de 16,5 e assim, durante a prova, durante a travessia, eu tinha que fazer assim porque estava bem difícil. O pé, realmente, o pé, eu acho que ele congelou, ficou duro, ali eu deixei. Ali eu Então, tá bom. deixei. Bom saber que é normal para vocês também. Não é o pé que vai, assim, não é o problema do pé duro, assim, né, das Aham, extremidades, tá, assim, pode desfalecer, digamos assim, né? A aham. hipotermia é mais a parte de órgãos, tudo. Tanto que você viu que no Canal da Mancha nem passa pasta na mão, nem no pé, entendeu? É, o Igor falou que não deixa Né? vocês passarem, até para ele ver, né, a Para ele tonalidade ver da pele, né? isso. Então é isso. E, ô, Edu, já que você tocou aí no Canal da Mancha, eu não sei se essa foi a prova mais difícil que você fez, até perguntaram no início da live aqui qual que é a prova mais difícil aí que você considera. O Canal da Mancha você considera que foi a prova mais difícil que você fez ou não? De longe, de longe. Eu, assim, é, eu fui para o Canal da Mancha com muito mais confiança no meu histórico de natação do que a preparação específica para o Canal da Mancha. Eu, assim, na minha cabeça, né? Eu fui mais pela minha natação, pelo meu histórico de atleta, do que uma preparação específica. Não que eu me preparei para isso, eu me preparei. Sim. Mas, assim, é que hoje em dia a gente não tem tanto tempo quando mais jovem, quando nadava, né? Hoje em dia, né, eu trabalho, dou treino, passo planilha e, assim, toma bastante tempo essas coisas. Então, eu não tive tanto tempo para treinar, mas eu treinei. Mas eu fui muito mais com a minha bagagem de natação do que com uma preparação específica para isso. Eu acho que foi um erro meu, foi um dos erros meus. Eu devia ter apertado mais, não apertei tanto. Mas de longe foi uma prova muito difícil. Foi uma prova extremamente difícil. Eu tinha certeza que eu ia me dar bem, ia completar, certeza absoluta, entendeu? Incrível. Na preparação eu estava com medo, né? Eu estava com receio, né? Mas depois, quando eu cheguei lá, fiz aqueles treinos lá, me ambientei, aí eu fiquei tranquilo. Eu fui para a prova assim, fui bem tranquilo. Mas quando eu comecei a nadar, depois de algumas horas, eu falei, nossa, é complicado. Sabe aquela coisa? Tipo assim, eu Aham. nunca, toda aquela experiência que eu tinha de travessia, que eu já nadei em muitos lugares, muito ruins, frios, provas difíceis, mar muito agitado, mas aquilo que eu estava. Opa, Opa! Tá caiu. Não, caindo também. caiu o celular. Aquilo que eu estava vivenciando, eu nunca tinha vivenciado em lugar nenhum, entendeu? Então, ali eu percebia, eu estou no Canal da Mancha, entendeu? É diferente de tudo que eu tinha visto, Olha só. entendeu? É Interessante, né? difícil. Com a bagagem toda aí de anos de atleta, de professor. Eu comecei a Bacana. nadar 1h30 da manhã, né? Comecei a nadar à noite, 1h30 da manhã. O barco, assim, jogava água, às vezes engoli várias vezes a água que o barco jogava, mas assim, é difícil. Você tem que nadar muito com o seu físico e muito mais com a cabeça. Ali é muita cabeça. Se você não tiver blindado, é difícil. Se você não tiver blindado ali blindado com as adversidades que você vai passar, você desiste. E Você Edu, desiste. você mesmo que fez o teu treino ou você pegou porque, né, vários técnicos pegam com outros técnicos, justamente para não se boicotar nos treinos, né?
No teu caso, você mesmo que fez teu. Você foi o seu técnico também? Então, eu não fui meu técnico, justamente, eu já pensei nisso. Eu ia me sabotar, porque é o seguinte, é casa de ferreiro, espeto de pau, não tem como. Verdade. E eu falei, se eu me treinar, eu vou me sabotar, porque tem coisas que eu gosto de fazer, tem coisas que eu não gosto muito de fazer. E eu vou passar para mim quais as coisas que eu gosto de fazer. Então eu procurei o técnico, que foi o João Luiz, meu técnico, de Ah, sempre, João Luiz, do aham. Círculo Militar, né? E ele falou, não, vamos para esse projeto, vamos. Aí comecei a treinar com ele, e estava dando tudo super certo, treinando bem. Aí o que acontece? A piscina foi esfriando. Eu treinei numa piscina gelada, né? Minha preparação foi uma piscina gelada. Eu queria sofrer mesmo, para sofrer muito aqui, para não sofrer muito menos lá. Sim. Só que a piscina começou a ficar gelada a um ponto que o treino padrão eu não conseguia fazer mais. O que é o treino padrão? Aqueles treinos intervalados, séries mais fortes, que você precisa descansar mais na borda, né? Os treinos em A3, né? Treinos em A3, treinos em A2. O A2 você tem um descanso médio na borda, o A3, às vezes, uma série de potência anaeróbia, você tem que descansar um pouco mais. Então, quando você ficar descansando um pouco mais na borda, você acaba esfriando demais. Quando você vai sair para outra série, para outro tiro, a qualidade já cai muito, porque você esfriou muito, você ficou muito tempo parado. E aí eu comecei a rodar mais, sabe? Rodar mais. E aí entra Aham. naquele ponto que eu acabei de falar para você, da intensidade que a menina colocou aí. Aham. Eu comecei a rodar mais, aí eu comecei a ficar lento. Eu demorei um pouco para perceber isso. Eu fiquei maio a piscina já estava bem fria, junho a piscina estava bem fria, eu continuava rodando. Aí quando eu percebi que eu já estava ficando extremamente lento, eu não conseguia mais manter uns padrões de tempos bons, quando eu estava fazendo, quando a piscina não estava fria, aí eu comecei a diversificar, piscina gelada e piscina quente. Mas aí eu acho que já foi tarde, entendeu? Não que eu fui despreparado, tanto que eu Sim. nadei 14 horas no canal. A minha natação para o Canal da Mancha era 12 horas. Eu, pelo meu ritmo de nado, conversando com o João, assim, até com o Igor, 12 horas, assim, 12 horas e meia, talvez até, numa melhor das hipóteses, pegar o canal não tão ruim, 11 horas e 50, 12 horas, Aham. talvez seria minha natação. 14 horas eu estava nadando ainda, entendeu? Então, eu acho que faltou uma musculação também, que eu não tinha tempo para fazer. Foi o outro erro eu sabia que eu precisava fazer, mas eu não tinha tempo para isso. Devia ter feito musculação. E o principal fator que aconteceu na minha não conclusão dessa travessia foi que, eu não sei se foi devido ao frio ou fator simplesmente psicológico, eu não conseguia, eu demorava muito para urinar, inclusive. Você Cada tinha parada vontade, mas não conseguia. tu estava com a bexiga cheia, e ficar com a bexiga cheia é horrível, né? Você deve ter, mesmo Sim. sem nada, é horrível, né? A gente fica irritado para ir no banheiro, e na fundo estava me incomodando muito. Eu até urinava, mas demorava. Então, assim, aquelas paradas que era só para hidratar e fazer um xixi, demorava às vezes 5, 10, 15 minutos. Nossa, bastante. Nesses 15 minutos que eu parava, 10, às vezes 5, que seja 10 minutos, lá, na hora que eu parava, o barco ele ficava com o motor ligado, porque tem uma correnteza, né? Eu percebia na hora que eu estava tentando urinar ou me hidratar, eu ia para trás. O barco começava a afastar de mim. Não que ele estava indo embora, eu estava indo para trás. Então, Hum. cada parada, eu nadava, eu ia uns 200, Você 400 metros voltava. para trás e tinha Aham. que nadar tudo isso de novo. Então, imagina assim, mas quantas paradas eu dei? São 14 horas, são duas paradas por hora, são 28 paradas. Imagina, cada parada eu indo para trás. Foi péssimo isso. O Igor me alertou: pô, você está demorando, você está louco, está demorando muito. E depois, num certo ponto, eu até tirava a sunga. Até o Igor me deu esse estoque: ó, você está amarrado, tira essa sunga, tira a sunga. Eu tirava a sunga para ver se dá uma aliviada. Até que Aham. conseguia, mas demorava muito. Então, a, a- foi calculado o meu pace por chegar perto da França, aquela correnteza que sempre tem, Sim, perto da famoso. França, está lá, mas não está tão forte, né? Pelo meu pace. Por isso que eu entrei 1h30 da manhã na água, para quando eu chegar naquela correnteza, ela está, Conseguisse né, passar. digamos assim, não tão contra, mas passível de vencê-la. Só que como eu demorei muito nessas paradas para urinar, eu cheguei lá já com bem atrasado, né? Bem, com muito mais tempo, e ela estava muito forte. Eu já estava bem fadigado
e eu não consegui vencer. Até que o Igor, ele falou que eu fiquei uma hora e meia nadando sem sair do lugar, ao contrário, até ia para trás. Até que em um determinado momento ele falou, olha, a gente tem meia hora, vamos tentar meia hora, tenta nadar mais forte meia hora, para a gente tentar vencer, senão não vai dar. Aí tentamos, não deu. Aí ele me. Aí te tirou porque você ficou bravo. Não, porque. Sabe aquela coisa? Eu já tentei de tudo. Sabe aquela coisa? Eu já estava assim. Eu já percebi que ele tentou comigo e eu tentei comigo mesmo. Não estava bem, entendeu? E assim, eu admiti meu erro. Sabe aquela coisa? Eu admiti alguns erros que eu falei, poxa, eu errei, agora eu tenho que pagar por esse erro. Foi péssimo para mim não ter completado. Eu não pensei que eu não ia completar, entende? Porque eu te falei, eu fiquei com aquele histórico da natação. Nossa, eu tenho uma base. Tua Nunca deixei, autoconfiança, né? nunca deixei de completar nenhuma travessia na minha vida. Aí, mas assim, depois de 14 horas e 10 minutos, que esse tempo eu já teria completado, então na minha cabeça hoje, pelo tempo eu completei o Canal da Mancha. Porque meu Sim. tempo era menor para completar, né? Pelos cálculos que a gente... Até o Igor, falando com o barqueiro, ele vai nadar entre 11 e 12 horas e pouco aí, é a natação dele. Mas eu não contava com essas pausas assim, que eu não sei se porque o frio, você sabe, da causa vasoconstrição, né? O Tá, sim. frio causa vasoconstrição. Então, isso causa, a uretra também fica menor, da uretra para a bexiga também, aquele canal, eu acho que a uretra chama também. Então, eu não sei se foi uma soma disso, mais o psicológico, mas eu estava super tranquilo na travessia, mas não consegui urinar. Isso me atrapalhou muito. Ah, Eu com acho que certeza. na minha cabeça foi esse detalhe que fez com que eu não atravessasse. Um pouco faltou força também, né? Eu senti que faltou força. A minha natação, conforme as filmagens que o Igor me passou depois, foram caindo muito, né? Foram caindo muito. Eu comecei bem, assim, mas depois de 6, 7 horas, já, o negócio, a natação minha piorou demais. Não é sempre piora, mas piorou demais. Então, eu devo isso também a uma falta de musculação que faltou. E talvez até de um treino mais específico, entendeu? Naquela fase que eu te falei que a piscina esfriou, e eu Sim. parei e comecei a ficar meio lento, né? Porque eu mudei minha característica do treino, passei a nadar menos intensidade, com maior volume, acabei ficando menos veloz, né? E isso foi uma soma de É uma fatores. soma de fatores, né? Mas eu acho que a partir do momento que você já começou a ficar com a dificuldade de urinar, aí é o que você falou, né? Entra na cabeça, você começa a ficar preocupado, e aquele detalhe, que não é tão detalhe, porque você começa a sentir dor, você começa a sentir incomodado, mas fica na cabeça, né? Piora qualquer coisa. E tinha uma pressão lá, o Igor Sim, assim, pô, você tá demorando muito para urinar, aí que coisa, você fica com pressão, piora mais ainda, né? Os barqueiros olhando, pensou que eu estava passando mal, não estava, só estava, não conseguia urinar. E isso foi um fator determinante para não ter conseguido, né? Então, mas eu fiquei chateado, muito chateado no começo, até a gente se falou, né, mais lá atrás, eu fiquei chateado, mas uma coisa eu fiquei um pouco contente. A maioria das desistências, sei lá, o Igor responde melhor que eu. Em 4, 6 horas de nado, 3 a 6. Imagina, eu fui tirado d'água com 14 horas. sim. Então, esse tempo era mais que o suficiente para completar a travessia. Então, eu sei que eu posso completar. Se eu resolver certos problemas agora, né, eu consigo. Né, o problema principal para mim, eu vou aprender a urinar nadando. Né? A gente sempre, a gente É sempre aprende difícil como isso nadar, né? também, né? Eu aprendi a urinar, inclusive, eu já dei meu Você nome. acabou de perguntar isso até, ó. Dá para treinar isso, Edu? Então, a Lúcia, então, dá para treinar, é muito psicológico. Tanto que eu fiz uma enquete com meus nadadores, né, que nadam Sério? comigo. Poucos conseguem nadar, urinar nadando, poucos conseguem. Eu sei disso, eu também. Todo mundo, bom, a gente sabe, né? A gente também sabe que todo nadador mija muito na água, né? Ninguém, o pessoal fica treinando 2 horas, até parece que não vai, ninguém vai para o banheiro, tá tudo urinando na água. Não é novidade para ninguém, né? Eu tenho facilidade por urinar, óbvio. Parei na borda lá, tranquilo. Agora, as condições do canal, balançando, aquele frio enorme. Eu peguei a água a 16,5, a travessia inteira, 16,6. É muito frio. É Então, muito. isso dificultou. Mas, o que acontece? Tem aquele nadador que consegue parar e urinar, né? Parado na borda, na piscina.
Em pé, urinar, em pé na piscina, isso é Aham. fácil, é o mais fácil. É o que eu estava treinando, imagina. Totalmente diferente do canal, né? Aí, no final, assim, aí o que que eu deveria ter feito? Parado na borda, não subido, não pôr o pé no chão e flutuando urinar. Eu É. comecei a fazer isso, já estava travando, eu já percebi que eu estava travando. Aí, mas eu tinha que ter pulado ainda isso aí. Isso ainda não é suficiente, eu tinha que urinar nadando, para não perder menos tempo. Isso é treinável, né? É psicológico, é cabeça. Uns falam, não, relaxa aqui, relaxa a pelve aqui, para de bater perna. Pra você ter uma ideia, depois do Canal da Mancha, 48, 47 dias eu fui nadar ontem. Até então parei, geral. Sério? Comecei a nadar. Depois, aí eu entrei na água, a primeira coisa que eu pensei, eu vou urinar nadando. Pergunta se eu consegui. Eu não Não. consegui. Não, Falei, eu agora, vou. Hã? não, agora você Mas, tem que tirar isso da tua cabeça aí um dia, qualquer não, dia então. aí, Não, você mas faz, então, mas eu vou, o meu objetivo agora é esse. Eu vou urinar nadando. Eu tenho que aprender viu? isso de qualquer jeito. Não, mas é Mas, bem importante você mas trazer aí, mas isso. pelo menos eu já tive um sucesso ontem. Eu não, antes de chegar na borda, deu vontade de urinar, eu não pisei no tal, fiquei flutuando e urinei. Entendeu? Aí já um degrau eu já subi, entendeu? Então é isso. Então o Canal da Mancha é o que eu te falei, que você perguntou no começo. É uma travessia assim, eu não sei se eu estou certo, depois o Igor, eu vou até perguntar para o Igor, é 22% ou 20 ou 22 completa dos 100 que tenta fazer. E assim, eu percebi que é isso mesmo, entende? Eu sempre ouvi as lives, né, das pessoas, ou os livros, até da Ana Mesquita, que também não conseguiu a primeira vez que Também ela não conseguiu a tentou, primeira vez, né? Entre outros, muitos outros aqui também que conseguiram. Eu tenho um aluno meu que tentou a primeira vez, não conseguiu, conseguiu na segunda vez. E tem muita gente. Então, assim, não é à toa. O negócio, assim, é difícil mesmo. É uma travessia que ela exige muito de você e é desafiadora. Eu senti isso. Com a experiência toda que eu tenho, assim, é muito desafiante. Você tem que estar muito bem preparado fisicamente e psicologicamente. querer muito mesmo, né? Realmente você, tipo assim, fazer porque você quer, não porque você quer mostrar para os outros que de repente você consegue, porque é todo um fator que é o que você percebeu, né? Acho que agora para você até treinar alguém para o canal, né? Ou falar para alunos que talvez estejam pensando, também super valeu isso para você como profissional, né, Edu? Total, total. Eu fiquei bem triste, mas foi uma experiência, né? Foi legal, assim, é uma experiência que eu posso passar para meus alunos algum dia, alguém queira fazer, mas de antemão aqui avisando você, até quem está nos assistindo, eu já fiz inscrição para o ano que vem. Eu já Ó, reservei um bar no canal da Mancha ano que vem. Mas isso não quer dizer que eu vá, quer dizer, eu vou. Mas se eu não superar o que eu achei que faltou, até conversando com o Igor, né, de técnico para técnico, né, que a gente conversou na parte mais científica da coisa, eu vou resolver esses problemas, o xixi também, sim. inclusive, e aí eu vou tentar. Se eu resolver esses problemas agora no treinamento, se eu superá-los aqui na piscina, ou em represa, ou no mar, que eu vou fazer os testes, né, principalmente o xixi nadando, estarei no Canal da Mancha ano que vem de novo. Ah, show de Você bola, acha que eu Igor. ia conseguir como nadador a vida inteira? É uma coisa que eu amo muito. Eu não consegui subir na Praia da França. Você acha que eu ia conseguir viver com isso? Enquanto eu viver, eu tenho que chegar lá do outro lado. Eu vou chegar lá do outro lado. Entendeu? É isso aí. Eu acho que, eu não sei se também o Igor pode dizer melhor, mas assim, muita gente que vai e desiste, tenta de novo, igual você, igual a Ana Mesquita, porque, pô, para vocês que realmente querem fazer, é a prova, né? Então é frustrante, seja lá pelo que foi que aconteceu, mas é frustrante, igual eu tava te falando, do meu amigo aí que não, pô, tava se desdobrando para treinar também, é um grande nadador e vomitou direto, pressão baixou, também já admitiu vários erros que ele podia ter feito isso e aquilo, né? Mas nadou mais de 20 quilômetros e também não deu. Eu Tava desisti, então, eu pensei, uma coisa que eu não falei, eu pensei em desistir também da prova, mas assim, não desistir pelas adversidades do canal.
eu tava já puto da vida, desculpa a expressão, tava, falei, poxa, não é uma travessia que eu queria ter feito, eu já sabia que eu estava bem atrasado do meu pace, porque aquela coisa de urinar demorava, eu sei que a partir de 6 horas eu cheguei lá, Igor, eu não vou mais fazer isso aqui, eu não quero mais. Ah, o Igor me falou, ele não deixou. É, Ele falou, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo, eu vou desistir. Eu cheguei perto do barco, você não vem para. Ele falou, né? Você não vai tocar nesse barco, você não vai vir aqui. Ele começou a brigar comigo, falei, pô, é. mas eu não vou, não, não tá legal, meu. Você viu que eu estou demorando muito para urinar, e a gente começou a conversar. O cara o juiz começou a olhar assim com o olho arregalado. Ele falou, não, né? Começamos a discutir mesmo. Falei, Igor, o que eu treinei. Não é esse tipo de natação que eu vim fazer aqui. Né? Eu não esperava isso, mas assim, eu não estou feliz com isso. Eu vou desistir, o ano que vem eu faço uma coisa com mais qualidade. Então eu não estava feliz, porque eu já sabia que já não estava acontecendo do jeito que eu planejei, né? Com aquelas paradas demorando. Isso acho que aconteceu depois de 6 horas nadando. Mas eu não estava inapto a fazer. Eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Aí eu chegava perto do barco, ele não deixava. Isso foi bom, assim, foi bom para mim. Né? Eu sei que ele falou aquilo com consciência, que ele sabia que eu estava bem, que eu estava Exatamente. conversando com ele, É isso que ele conta para. que eu não estava contente com o que eu estava fazendo. Aí a gente começou a discutir e falou: você não vai tocar nesse barco, você não vai desistir, pode nadar agora. Você pode É, nadar, não vamos disputar, pode sair nadando. E foi é. bem rindo, eu achei assim, eu fiquei assim, depois, lá, ainda bem que eu obedeci ele, eu não, né? Porque eu ia chegando perto, ia nadando perto do barco, eu ia pegar no barco. Se eu pegasse no barco, acabou a prova. Ele já tá olhando ali, ele falou, não. Ele não deixou, brigou assim, brigou feio comigo. Pô, eu falei, obrigado, Igor, no final ali que. Mas assim, porque eu não tava, mas não foi problemas assim em relação à parte de natação, passando mal. Não, eu tava super bem, mas não tava feliz com o que tá acontecendo. É. Entendeu? Mas aí, quer dizer, eu não sei se até que eu assisti a live depois, eu não assisti no dia de vocês, não assisti depois, Aham. ele falou, depois que eu não deixei ele desistir, ele nadou mais, foram 6 horas que eu parei mais ou menos, que eu queria parar, 6 com mais, nadei mais 8 horas, Olha né? só. Para ver Nadei como mais você oito podia, né? horas depois que eu quis desistir. Você vê, olha, Insistir. É. Aí a galera já tá falando aqui que você vai, o Alan também, ó, vai voltar mais forte. Todo mundo já tá falando que vai conseguir e vai sim, né? Eu acho que é um grande aprendizado. E é legal você trazer essa questão do fazer o xixi, até de treinar, porque são detalhes cruciais, né? Como você bem sabe, que a gente não, né? Que técnico vai lembrar de treinar o pessoal de águas abertas de fazer xixi na água? Não vai exato, falar disso, né? E exato. você falou uma coisa, você fez a enquete com os teus alunos, eu agora também treinando, eu consigo não precisar ficar estática e com algumas braçadas fazer, porque antes não, antes eu tinha que pegar e parar de bater perna, nadar bem devagarzinho e aí conseguia mais ou menos. Hoje eu já estou também aprimorando essa habilidade, porque eu sei que é importante também. É importante, sabe por quê? Você não para tanto, né, na hora da hidratação, você só vai se hidratar, não vai, além de se hidratar, você vai ter que urinar. Então, assim, mesmo que você não demore, mas o tempo de hidratar vai ser muito mais rápido de você urinar. E naquela temperatura daquela água, isso é um detalhe muito importante, entende? Porque ela é Sim, muito fria. Separado, você não está produzindo calor. Então, aquela água de 16 graus, ela vai te prejudicar, entende? Então, isso é é. muito importante. Então, Ou é isso aí, vivendo e aprendendo e com as experiências melhor ainda, né? E tinham perguntado aqui antes também para a gente falar um pouquinho só dessa parte também, todo de treinamento em águas abertas, que é também a tua especialidade aí. Mas a galera que perguntou, não sei se está aqui ainda, mas de qualquer forma, aqui, ó, é importante bater a perna para nadar no mar e como desenvolver a técnica de nadar nas ondulações. Eu acho que é só treinando mesmo um pouco no mar também, né, Edu? então, o fato de bater a perna, se vocês olharem os nadadores profissionais, né, do mundial, dos nadadores olímpicos, eles batem muito pouco a perna para economizar energia, porque ali é performance. Tem dois pontos aí. No crawl, no nado crawl, a perna representa muito pouco na natação. É de 20 a 25% do deslocamento.
Se você for Sério? fazer uma travessia muito grande, é pouco. O nado de peito, o único nado que tem representatividade, a perna, digamos assim, que influencia o deslocamento, é o nado de peito, que é 60% do nado é a perna, né, que tem representação no deslocamento do nado. O crawl é de 20 a 25%, é pouco. Se você for fazer uma prova muito longa, é interessante você trabalhar, isso se aprende também, tá? Isso se aprende, você trabalhar com pernas de 2 tempos, de 3 tempos, perna de 6 tempos, no sprint de chegada é importante, perna o tempo todo. Mas uma prova muito longa, não digo que seria ruim, mas assim, é uma energia que você vai gastar, se for muito longa, desnecessária. Então é melhor você segurar a perna, né? Porque a perna vai te. Porque os maiores músculos do nosso corpo estão na perna, né? Então eles representam, eles consomem muito oxigênio, tá? Então esse oxigênio que você vai precisar para fazer essa prova longa, se você economizar, né, gastar menos, você está gastando, digamos, menos energia. Então, você poupando essa energia vai ser fundamental para você lá na frente ficar mais, digamos, menos cansado e com uma performance melhor. Eu aconselho assim, bater uma perna de 3 tempos, aí é interessante para você manter uma flutuação adequada. Isso, estou falando em mar, tá? Se for uma água doce, você precisa bater mais, porque você perde a flutuabilidade. Aí é necessário você bater um pouco mais de perna, para o seu quadril levantar mais, e você ter menos arrasto, né? No mar, como tem o sal, você flutua mais. Então, é possível você bater menos a perna do que numa prova de água doce. Eu nadei Eu acho muito em água doce e muito mar. Nossa, água doce é muito mais fácil nadar. fácil. Desculpa, difícil. Na água doce Mar é é muito mais difícil. difícil, né? O mar é mais fácil, você flutua mais e precisa menos da perna. Então, respondendo a pergunta dela, se for numa água doce, tem que bater mais a perna, sim, tá? Não precisa ser perna uma cadência muito grande, perna de 6 tempos, que é uma prova de velocidade, né? Perna tem gente que não controla a perna, né? Isso é treinável, então é importante ela treinar perna em velocidade, perna só para manter a flutuação, perna de 3 tempos, né? Que são 3 pernadas para cada ciclo de braçada, né? Então é importante fazer isso. E numa prova de água doce, bater mais a perna para subir um pouco mais o quadril, não ficar tão em arrasto com a água, a resistência, né? Porque você bate pouca perna, o quadril afunda, né? O quadril Sim. afunda, e aí cria-se uma resistência maior, no caso da água doce. Então você precisa bater um pouco perna para subir o seu corpo, para tirar você mais do arrasto, da resistência com a água. Em mar, não. Mar, propriamente, o sal já deixa você mais para cima, então não tem tanta necessidade. Mas é importante o quê? Uma saída de prova é muito importante, por quê? Para você livrar do bolo. Sabe, para você se livrar do bolo? Tem É, muita gente que prova que tem e não tem experiência, principalmente os menos experientes, sai que nem um louco. Vamos supor que você é um nadador experiente, você sai mais lento. Você não sprintou, não deu aquele sprint de saída. Você segurou, mas geralmente as pessoas menos experientes saem muito mais forte. Só mas que essa morre. pessoa que sai muito forte, ele vai ser seu trânsito lá na É, frente. Tem uma bolha de pessoas ali que vai ser seu trânsito. Você vai chegar nelas, né? Porque as pessoas vão morrer, né? Lá na frente vai ser seu trânsito. Então, cada passagem que você fizer por elas, você vai estar nadando a mais. Porque o menor ponto entre dois pontos, né? Entre a boia e você, né? É uma reta. Se você sim. for desviando das pessoas, você já está nadando a mais. Qualquer barriguinha, 2 metros a mais, vou desviar daqueles 2. Mais 3 metros. Então, essa parte da perna que ela colocou aí, por isso que tem que trabalhar a perna de vários tipos de ritmos. Na saída de uma prova, fazer um sprintzinho, bota mais perna nisso, para se sair do bolo. Se lá na frente passou uns 200 metros, assim, que é mais ou menos o sprint que você tem que dar, né, 200, 300 metros no máximo aí, você já se livrou, já muita gente, e o que está com você ali são nadadores do seu nível, que aí você pode, eles não vão te atrapalhar, mas você já deixou aqueles menos experientes para trás. E a perna, ela entra de novo, novamente mais forte, quando você está terminando a prova. Você está vendo ali o final da chegada. Pô, vou Chegar. acabar mesmo, já estou morto, mas vou acabar a prova. Bota isso. É É isso aí. assim que funciona. É Para todos perfeito. os nadadores. Eu fico, isso é uma característica minha. Toda prova, eu fico lá na praia, ou seja, represa, eu fico lá esperando todos eles para ver a chegada deles. Se chegar sorrindo, chegar me cumprimentando, já levo uma bronca do cara. Tem que chegar, isso eu sempre fui assim, tem que chegar no sprint.
Porque às vezes chega num bolo e ali naquele bolo tem pessoas da sua categoria. Então, Sim. pô, já nadou, sei lá, 4 quilômetros, 5 quilômetros. Pô, faltam 100 metros. Tem que sprintar, meu. Tem que sprintar. Vai acabar a prova. Mesmo que você chegar cansado, acabou a prova. Então tem que sprintar no final também, entendeu? Aí é o momento de você responder a pergunta dela. Você botar a É. perna de 100 segundos ali pro finalzinho, entendeu? Ótima dica mesmo, e assim, é muito gostoso para mim, que já passei por várias coisas no meio do caminho, aí alguns técnicos também. É legal isso, que algumas coisas a gente acaba percebendo, fazendo, né? De repente nunca ninguém te passou aquilo, mas fazendo, ou conversando com outras pessoas, porque tem muito iniciante assim nessas travessias, você percebe, ah, não, deixa todo o bolo ir, que eu vou sair depois porque tenho medo do povo me bater, não sei o quê, e aí espera lá, você vê o pessoal andando, o pessoal está cada primeira boia, e né, o pessoal ainda está andando lá porque quer nadar sozinho. Tem desse povo, e tem os que vão se batendo todo, que parece desesperado também, que você sai todo arranhado. Você tem que descobrir como que você tem que fazer isso de forma correta para você fazer uma boa prova, né, Edu? E você deu boas É, dicas aí. não. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa, esse pessoal, assim, às vezes né, eu levo uma equipe e tal, eu tô sempre com eles lá, e eu já posiciono eles na prova, ó, você vai ficar aqui, vai ficar lá na frente, você vai ficar lá na frente, ah, mas eu não sou mais rápido, vai ficar lá na frente, vai pra frente, eu não quero ninguém aqui, e esse pessoal aqui, normal, cada um tem seu objetivo, entendeu? Mas Exatamente. assim, poxa, eu quero participar, não, você vai participar, você quer, ah, eu quero nadar, então você vem um dia, para Ilha Bela, vem nadar sem a prova, você tá dentro de uma prova, você tem que nadar forte. Você treinou para isso? Vai nadar forte. Ah, mas eu só quero participar. Não, mas você vai participar nadando forte. Você está treinado, eu sempre falo para eles. Agora, esse É, pessoal vai assim, deu a buzina, o pessoal vai andando, sorrindo. Nossa, não são meus alunos, porque eu não deixo. Mas para mim ó, é desesperador. Eu falei, nossa, o pessoal vai assim. Eu falei, nossa, o que estão fazendo aqui? Eu falei, pega um dia, vem para a praia e nada assim, não precisa ser numa prova. E o pessoal vai andando, né, vai assim. Meu pessoal eu vou empurrando, vai embora, vai ficar aqui não, pode ir embora. E assim, eu sou sempre é legal. competitivo, né? Eu sou atleta e tal, então assim, eu sempre insiro isso nele, entendeu? Você treinou para isso, não vai ficar passeando. Vai para frente, vai cansar e vai nadar forte, entendeu? Aí É isso a pessoa acaba acostumando, né? Eles aí. acabam acostumando com isso. Não, mas é bom. E lá na chegada, eu só saio da, da praia ali, e com o celular ligado, tudo, quando o último aluno meu chegar. Eu fico esperando um por um para ver como é que eles estão chegando da prova, entendeu? E ele Ai, chega assim, chega morto aí, quanto mais ruim ele chega, mais feliz eu fico. ó, É estão bem por aí. falando aí que alguém está falando que quer ser dessa equipe. Então, ó, manda um inbox aí para o Edu Bondenese, ele passa treino online, é isso aí. É, Ó, pensa bem, hein? Tô brincando. para pensar bem, exatamente, ele está dizendo aqui, ó, Ó, depois diz que não vai, não está ó, enganando ninguém, não. não é Nutella, hein? Não é Nutella. Não é Não é Nutella, é Nutella. raiz. Não é É isso Nutella. aí, também concordo. Prefiro o raiz. Igual você tocou lá no início, né? Quando a gente fazia as primeiras travessias, não tinha roupa de borracha. Tanto que eu fui comprar roupa de borracha quando eu entrei pro triatlo, porque aí já entra numa fase toda diferente, né? Mas eu Sim, é não tinha. diferente. Na minha fase lá nadadora, eu não tinha roupa de borracha. A gente Não, nem sabia o que era isso não e sabia o que era, exatamente. É muito, muito engraçado. não abre nada. Que isso? A gente caiu na água, nem sabia quanto que estava a É, água. Vai embora, vai nadar. é, E é bem, é bem isso. mas sabe por que é da roupa? Sabe por que que a roupa foi para a maratona aquática? Ah, Para ficar mais comerciável a coisa. Por quê? Entram as empresas que vendem roupa, também, né? né? Dá um apoio, não sei, financeiro ou algum tipo de apoio para o diretor da prova. Ó, só que é o seguinte, eu vou montar uma barraca de roupa e você vai colocar na regra que pode roupa, tudo bem? Infelizmente, É, algumas vezes fala mais, ah, não, tudo bem. Aí muda para totalmente da regra do esporte, que a regra do esporte não permite roupa, né? A maratona aquática não permite roupa pela FINA. Aí acaba mudando a regra, a maioria, né, dos campeonatos acaba seguindo não a regra da FINA, mas em si monta uma regra própria para. Eu até acho que bom, entende? Por quê? Para absorver as pessoas mais inexperientes, que faça sim. mais.
né? Quanto menos experiência, mais frio você tem, essas coisas, né? Então, eu acho bom pelo fato de agregar mais as pessoas, né? Que Sim. para absorver todo mundo, desde os nadadores mais fortes, Mais né? Mais, forte, eu mais tô acostumada. experientes, mais experientes, com os que estão começando, né? Então, Exato. o fato da roupa, ela ajuda tanto a aquecer quanto você na flutuação. Então, teoricamente, a natação ajuda mais, né? Ajuda mais você nadar, Ô, Edu, né? e para a gente ir já, né, finalizando aqui e falar só um pouquinho dessa questão das ondulações, é lógico, não é todo mundo que consegue treinar no mar, né, fazer um treino ou outro, mas não treinar, e a ondulação você só vai pegar quando tiver no mar que está com essa condição, né? Eu também, assim, trazendo um pouquinho o meu depoimento, que pode ajudar as pessoas, como eu te falei, eu desde criança eu já fazia travessia, mas é diferente quando você vai para uma prova e as condições, né, o bombeiro vai liberar só em determinada condição, não sei o quê, você já pega uma situação mais favorável, né? Então, é diferente de você ir para a prova e de você treinar no mar. Então, eu digo que essa minha época aí que eu treinei 4 anos só no mar, Edu, não foi nem para, nem treinei piscina, fiquei só 4 anos no mar. Foi muito legal para eu aprender muitas coisas que eu nem imaginava na época que eu só treinava na piscina e ia competir no mar, sabe? Para também enfrentar vários medos e não perdê-los, mas saber lidar com eles, né? Porque isso é importante, entra muito mental, igual você trouxe, mas que eu nunca iria imaginar, sabe? Então é muito importante para quem consegue ter vivência no mar, lógico, quando você não mora em cidade de praia é diferente. Então, e a questão das ondulações entra no mesmo barco, né? Você tem que saber entender que você vai engolir água alguma vez ou não, que você vai subir e descer, porque eu também fico apavorada, aquelas ondulações enormes, parece que vai estourar onda na minha cabeça, mas não vai. E já passei por várias coisas assim, mas que me fizeram crescer muito, assim, me acalmar e entender que você tem que fazer parte daquele ambiente quando você está nadando para você poder continuar nadando, né? Agora, eu acabei aprendendo isso muito na marra, né? Porque eu acabei indo para o mar com orientação, mas aprendi isso fora da piscina. Você que treina o pessoal para águas abertas na piscina, como que você trabalha isso com eles? Então, eu trabalho isso no mar com eles. Eu levo todo mês, eu levo eles para o mar. Ah, todo mês você consegue levar, Todo que mês. bacana. Um sábado por mês, eu levo eles para o mar. Então, justamente, eu passo para eles se adaptando com isso, independente se o mar tiver muito. Só se as condições que eu vejo antes, só se as condições não tiverem muito boas. Eu vi a Lúcia falando do Guaiúba, eu levo bastante meu pessoal para o Guaiúba, que é no Guarujá. Então, se as condições não estiverem muito boas, por segurança, às vezes eu não levo, se o mar estiver muito agitado. Mas se tiver já um meio termo, eu já acho bom até para eles vivenciarem o que é uma ondulação. Obviamente, eu separo os meus nadadores de nível de experiência e nível técnico, e até de Sim, prova, porque eu tenho nadadores que nadam provas de 5, nadam 14 bis, outros nadam só provas de 1 quilômetro, etc. Então, eu diversifico. Então, um grupo, eu levo caiaques também para a segurança, eu prezo muito pela segurança. Então, esses treinos do mar, justamente, eu coloco eles na situação que eles vão ter na prova. Então, quando eles vão para a prova, ó, eles já sabem o que vão acontecer, vai estar acontecendo, e eles ficam mais confortáveis, assim, e não tão com receio. Eu não coloco ninguém para nadar a primeira travessia, né, a primeira travessia dele, se não levei para esse treino no mar que eu faço. perfeito, Todo mês maravilha, eu faço, um sábado por mês eu levo meus alunos para o mar, para legal. vivenciar, e aí eu defino que metragem cada um vai nadar, né? De acordo com o objetivo de cada um. Você vai fazer a 14 bis, você vai fazer esse percurso e essa quilometragem. Aí vai com caiaque X, um grupinho. Aí você vai fazer a prova média, nadar 3 quilômetros, 5 quilômetros, o outro vai. Então eu defino separadamente, individualmente, cada metragem, né? E cada percurso no mar que vão fazer de acordo com a habilidade e o objetivo de cada um, entende? Então, eu não tenho. Você Geralmente, não na tem piscina problema, você consegue. dá para fazer, mas eu acho que eu não faço assim porque eu acho que é muito trabalho e como eu levo já para o mar, que é uma coisa, né, específica, já que eles vão. Tem pessoas que ficam fazendo onda, né, com aqueles colchões, né, entra na água para fazer onda, aí fica.
Assim, não diga que dá para fazer uma ondulação na piscina, mas assim, é É a muito mesma vago. coisa, né? É, Não é bem diferente, né? Só sai do habitual da piscina, mas assim, não vai dar aquela experiência que você colocando o atleta lá no ambiente do mar, não é só. É o é. ar livre, não tem referência a um ambiente fechado, controlado, né? Por mais que você fique fazendo assim, que eu já vi pessoas fazendo assim, não diga que seja uma estratégia, mas assim, levar para o mar é uma coisa muito mais eficiente, entende? É. Estava me perguntando onde você dá suas aulas em piscina. Eu não entendi. Então, o Gustavo está perguntando onde você dá suas aulas na piscina. Eu dou aula na Escola Paulista de Medicina de manhã, a manhã toda. Fica perto da estação Santa Cruz do metrô, em azul. E é do lado da estação Hospital São Paulo, linha Lilás. É perto, mais ou menos, a referência, perto da 23 de Maio, não é muito longe do Ibirapuera, do Parque Ibirapuera, não é muito longe do Ibirapuera, do Parque Ibirapuera, é perto. É uma piscina incrível, uma piscina, eu tive a sorte, né, eu estou dando treino nesse lugar, na Escola Paulista de Medicina faz 11 anos, 11, 12, 11 Ó, anos. Nesse lugar específico, 11 anos. 2011, eu entrei lá em 2010, 12 anos eu dou aula lá. E é uma piscina muito maratona aquática. Sabe por quê? Ela não dá pé, né, para a pessoa. A água é água de treinamento mesmo, não é aquela água mais quente, né? Normalmente tem academia, água de 25 a 26 graus, própria para treinar. Então dá para você fazer um treino com intensidade adequada, né? Para os nadadores não ficarem baixar pressão. É uma temperatura excelente e aberta, e isso é aberto. bom. É, Hoje, teve treino? Teve 5 nadadores lá nadando. ó, Foi menos. Os outros que não foram vão levar bronca ainda, vão levar bronca. é isso Mas os que aí. foram, nesse frio, estavam nadando lá hoje. Tinham É. 5 pessoas hoje lá no Por isso treino. que eu fiquei até orgulhosa de mim hoje, porque eu entrei aqui sozinha na piscina do condomínio e nadei, milzinho, mas nadei. Parabéns. E não é aquecida, né? Não, E é não é... aquecida, Então, não. parabéns em dobro ainda. Parabéns em É, dobro. Poxa, né? é, tô até, já Então, esqueci de frio, não, é saudade de conseguir treinar assim no geral. Semana que vem eu vou voltar nadando em piscina de academia, e com certeza deve estar uns 28, 29, vou até estranhar. esse é o problema. Piscina muito quente para nós que nadamos maratona aquática, não é legal. E olha, você não consegue, sabe o que a temperatura faz com você? Ela baixa a pressão, tá? Aumenta a sua temperatura corporal, relaxa a musculatura e não deixa você chegar perto dos seus limiares de, Né? de, Não, de performance. não dá Limiar para. aeróbio, limiar anaeróbio, você fica fadigado e fica cansado. Esse é o problema da água mais quente, entende? Só um complemento, ela falou da ondulação, aquela respondendo a pergunta da ondulação. Em piscina, realmente não tem como treinar, a não ser, eu já treinei muito em piscina sem raia. A minha piscina, Uhum. na época, inclusive no círculo militar, a piscina que eu treinava, na época, uma das piscinas que não era aquecida, não tinha raia. Então ela ondulava bastante. Quando tinha muita gente nadando, treinando, ondulava bastante. Entendeu? Ondulava bastante. Então, não chega perto do mar, mas é bom. Para sentir Sem a desconforto, raia, né? sem a raia, ondula bastante. Não chega igual ao mar, mas é Dá uma a solução que eu simulada aí. poderia falar para ela. Fora Aham. isso, fora isso, se ela não tiver condições de nadar na piscina sem raia, que vai ter uma ondulação, mesmo só ela nadando, se a piscina não for muito grande, vai ter uma certa ondulação. É bom, seria bom, uma alternativa para ela. Fora isso, é só o mar. Não tem o que fazer. É isso Entendeu? aí. Vai no primeiro mesmo. Que Tá? bacana, olha, Edu, foi um prazer aí conhecer você, saber aí de toda a tua bagagem aí de profissional e de Obrigado. atleta. Acho que a galera aqui também gostou, já deram vários parabéns aí. E todo mundo já Obrigado. falando que você vai, e eu também me coloco no todo mundo aí, com certeza vai completar aí com louvor o ano que vem. Vamos estar aqui de novo, você falando para mim como que foi chegar lá. Vamos deixar lá e Sim. pré-marcada já, hein? Tá bom, combinado. A gente vai se falando. E obrigada, viu? Obrigada aí por estar aqui numa sexta-noite aí falando comigo. Ô, Lúcia, acabou. Você quer mais um pouquinho? Pergunta aí que a gente vê se eu tem disponibilidade para Ah, responder. sabe uma coisa que eu acho importante que eu não falei? Que, assim,
o pessoal fala muito de ultramaratona, né? Ultramaratona. Naquele tempo que eu nadava muito, assim, não existia essa palavra, ultramaratona. Era travessia, sempre foi travessia. Você sabe disso. E nesse campeonato da federação que a gente nadava, lembra que era de 5 a 10 quilômetros a Sim, prova? sim, E você sempre, falou. durante o ano, sempre tinha 3 provas de 10 quilômetros. Sempre tinham três provas de 10. Então a gente acabava nadando ultramaratona, que existe hoje, né? Que hoje existe o nome ultramaratona, porque a partir de 10 quilômetros é ultramaratona. Então a gente nadava nesse campeonato da federação, sempre tinha 2 a 3 provas de ultramaratona, que eram de 10 quilômetros. Então tinha a prova de 5, 7, a prova próxima é de 10. A outra voltava para 6, 7, a outra de 10. Então tinha de 2 a 3 provas no ano de 10 quilômetros. Então a gente fez muita ultramaratona sem saber o que era Não sabia ultramaratona. que era. Era E, travessia. Uma travessia de 10, entendeu? já começaram sendo maratonista, né? Igual os, A gente nem sabia que era turista, né? A palavra é nova, né? a palavra é nova. Não, e é muito engraçado, assim, muito, muito engraçado que você trouxe mesmo, porque é o que eu te falei, no Sul, pelo menos a minha experiência foi totalmente diferente. Eu fui conhecer prova de 10 chegando agora, né, 6 anos atrás só, então muito estranho isso, né? Não sabia que era assim, então é legal. Ó, o Gustavo já está perguntando se tem vaga aí na Escola Paulista de Medicina. Tem vaga, vamos lá. Inclusive, quem quiser pode fazer um treino sem compromisso lá comigo para conhecer a estrutura, o meu trabalho. Que legal. Pode ir lá, sem compromisso para conhecer. Estou convidando aí, tá Então, bom? Gustavo, vai lá e depois você conta pra gente aí, tá bom? Depois entra Esse no tá meu perfil, interessado. no Oi? meu direct, a gente conversa, eu passo meu WhatsApp. Tem meu WhatsApp na minha página no Instagram, tem meu WhatsApp. Se Ótimo. quiser entrar, a gente conversa. Você está onde? Você está onde, Alessandro? Você está no Rio Eu agora? hoje estou em Santo André. Ah, Santo André. Ah, não é, você nada onde? Eu já nadei muito em Santo André. Você nada no. Não, Qual clube é? não, eu tô de passagem. Aqui eu saí pequena, com 8 anos de idade. Então, você me fala todas as piscinas de Curitiba, eu te falo. Aqui eu não sei. Aqui eu tô Ah, nadando na casa da minha irmã. não, eu ia falar para você ir na Paulista treinar um pouquinho. Se você tivesse aí, pode ir lá. Não, Se tiver tempo, você vai embora quando? não, esse final de semana eu já tô indo para Curitiba. Tá. Pena, senão você podia treinar lá comigo na Pois segunda-feira, é. né? Ou Não, amanhã eu vou dar treino. Amanhã eu vou dar treino. eu teve um dia que uma das minhas passagens aqui, que minha família ainda mora aqui, né, fora meus pais, é, que eu quase estava na esquina, estava na casa da minha prima, depois que eu descobri, fuçando lá onde o Igor dá aula, eu falei, nossa, acho que é quase na esquina de onde eu tô aqui. Se eu tivesse visto antes, eu ia fazer um treino com ele no sábado de manhã lá, porque é Sim. São Bernardo, né, ou São Caetano, eu não sei onde que ele dá. O Igor dá treino em São Bernardo, na Academia Atlântica, do Arsuf, um grande amigo também, um cara que nadou daquela época do Igor também, Ah, é? Aguinaldo Arsuf, também é nadador de muitos anos. Ele é dono da Academia Atlântica, que onde o Igor dá treino de sábado lá em São Bernardo. Então, é essa aí mesmo, que é perto da casa da minha prima. Quando eu fui fuçar, né, para saber onde que era, né? Falei, vou aproveitar, mas falei, já foi, agora não dá tempo. Que legal. O Arsuf é um cara super, nossa, muito gente boa. É da geração antiga nossa lá, do Igor, tal. E ele é o dono da Atlantis, ele é o proprietário da Academia Atlantis e assim, sempre deu muita força para maratona aquática, sempre fez o esporte, ajudou o esporte a ser desenvolvido. Ele já foi como técnico para o Canal da Mancha também, né? Como Que bacana. técnico. O Aguinaldo Assuf é um cara assim que das antigas também, Ele né? parou de nadar ou continua nadando? Nada. Faz tempo que eu não falo com o Arsuf. Eu encontrei com ele, não me lembro aonde. Foi na Binnings, quando ele foi, quando eu encontrei quando eu estava treinando pro canal, ele foi fazendo, acho que ele foi com um atleta lá, com os atletas, um treinador, mas ele não para, ele está nadando ainda. O É, Aguinaldo. legal. Ele é um pouquinho mais velho que a gente, Ah, mas é? ele é daquela geração antiga ainda. A Lúcia Gente aqui, ó, bonita. falando que eu vou sair morta da aula do Igor. Pois é, né? Ele Bom, espanta tanta gente com os videozinhos dele que eu já vou. E eu já fiz umas 4 lives com o Igor, que eu sei que ele é punk. Eu falei, tem que estar bem preparada psicologicamente para poder fazer a aula dele também, né? E a tua, pelo jeito, não fica longe, não. olha, é,
Sabe o que que é? A gente que é um pouco mais antigo, a gente vem de uma. Sabe aquela coisa assim? É mais. Eu não sei como te falar, é muito raiz, sabe? É uma coisa muito mais de Não tem natação. mimimi, né? Não tem. Então, caiu o celular. Não tem, isso, é bem escuro, não tem muito mimimi. É nada, tem que nadar e ponto, sabe? Aquela coisa meio de apertar mesmo, entendeu? Então a gente acho que é dessa geração era muito mais assim, entendeu? Aham. Não tinha bullying, não tinha nada. Você era xingado, era toda hora, sabe? É uma coisa muito diferente de hoje, entendeu? Natural. É. E alguns se adaptam hoje, outros não, Edu, né? Então você tem que Você sabe achar que qual é o técnico que vai te encaixar. então, aí que tá. Hoje em dia, a gente tem que pensar do lado comercial também, né? Apesar que a essência Não vai mudar, exatamente. nosso profissionalismo, a nossa parte humana não muda muito, a personalidade em relação ao trabalho, mas hoje em dia você tem que se conter, né? Você tem que se conter em relação a isso, assim, você não pode, né? Você tem que ir de encontro realmente com os objetivos dos alunos, né? Então, É. eu recebo pessoas assim, muita gente, olha, eu quero fazer travessia, mas eu não quero competir, eu quero participar. Isso para mim, assim, em outros tempos, seria a mesma coisa que a pessoa estivesse xingando. Eu falei, então você não está no lugar Sério? errado, você tem Olha que só. lugar, não é? Mas hoje em dia a gente não é por aí, né? Hoje em dia eu entendo muito mais, né? Eu sou menos radical, muito menos do que eu era antes, né? Ah, então você Você é linhagem Igor tem que se mesmo, adequar às Edu? novas tendências, né? A gente tem que respeitar as pessoas também, cada um tem um objetivo, né? Então eu quero fazer a travessia, eu quero curtir e tal, eu não quero treinar para prova longa, eu quero fazer a curtinha, mas eu não quero treinar só 2 vezes por semana, você precisa ver o que dá para fazer. Quer dizer, eu cedo um pouco, a pessoa cede um pouco também, né? Fala, não, então é o seguinte, mas nem muito pro seu lado, aí eu tiro um pouquinho da minha seta, mas volto um pouquinho também. Ó, então vou fazer assim, nem para mim, nem para você. Vamos fazer o meio termo, pode ser? Entende? A gente vai se adequando, mas não pode ser mais Chutar o entre balde. aspas, chutar o pau da barraca que não dá mais. Mas tô vendo que você é bem linhagem do Igor mesmo, né? Porque o Igor aí já, né, já fala, é desbocado mesmo, né? Então eu tô vendo em Ele é você mais, a linhagem dele, mais polido. ele é mais que eu, com certeza. Ele é mais que eu. Olha aí, ó. A Kikinha entrou aqui, já conversei com ela, né? A Feliz de participar Kikinha, da sua equipe. É, a Kikinha levou uma bronca na última travessia, porque o pessoal estava saindo na prova, ela estava lá atrás e conversando ainda. Eu falei, o que você está fazendo aí? A sua prova começou. Já, porque ela está nadando pela minha equipe agora, né? é, Ela está nadando pela minha equipe. Mas eu dei uma puxadinha de orelha já nela. isso aí. A Kiki eu conheci lá tive o prazer de conhecer ela pessoalmente lá em Capitólio, né? E tava ela lá de Mulher Maravilha, falante pra Dedé. Eu conheci as meninas lá que nadam com ela e fiz uma live com elas até. Legal, que legal que ela tá com você. Então é isso, Edu. Olha, obrigada, viu? Prazer aí. Boa noite, que a gente se encontre aí em alguma travessia da vida, né? Pelo menos para a gente se conhecer pessoalmente também. Quem sabe da próxima eu me programo para poder fazer um treininho ali com você também. Legal, será muito bem-vinda. Tá Eu tenho bom? que começar a fazer algumas travessias por São Paulo, porque assim, eu só nasci aqui, né? Mas eu me criei toda no sul, então, e depois fui pro Rio. Então eu nunca fiz circuito mares, eu nunca fiz Ilhabela, mas assim, umas 2 vezes, porque quando o pessoal do Rio vinha, é, é, mas aqui em São Paulo, onde que eu nadei? Em Santos, quando eu fazia triatlo, Olha, eu nadei nunca bastante fiz Santos, muito travessia bom. lá. Eu só, Santos é muito bom. Nadei só nadei bastante em em Santos. Santos. E nadei em Ilhabela. Nossa, acho que é só isso mesmo. Agora, Né? pensando aqui, nunca Você é. sabe que aqui em São Paulo é bastante competitivo, viu, Alessandra? Bastante competitivo. E forte, e forte. Agora que eu estou Quando acompanhando, você né? vir aqui, se você vir aqui, trate de treinar, viu? Porque É, o pessoal aqui treina não, bastante. eu percebi lá no Desafio Aquaman, como eu estava de staff, né? Eu estava staff no último ponto lá. Tudo bem que era rema e nada, né? A prova. Mas assim, o pessoal competitivo. E a galera toda que chegou na frente era toda a galera de São Paulo. Isso. É, tinha Legal. uns Então, amigos do então treina Rio. bastante. Quando você vir nadar aqui, trate de treinar, hein? Mas agora eu Trate já de treinar. voltei a treinar. Agora eu tenho.
tenho, tenho prova agora em outubro, aí eu tô. Senão eu não tinha entrado nessa água gelada, né? Treinando sozinho aqui essa semana, né, Edu? É verdade. Ponto positivo hoje, hein? Ponto positivo hoje. Legal. É, tá bom. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Parabéns aí por você e Obrigado. obrigado a galera toda que está aqui assistindo aí com a Obrigado gente. obrigado pela oportunidade também, tá, Alessandro? Tudo de bom para Imagina, você, para quem assistiu a sempre gente bem-vindo. aí. E boa sorte e tudo de bom no seu projeto aí também do Segue Alê, desse incentivo legal que você faz ao esporte. Muito legal. Obrigada. E vou falar com a Cris aí para ver se você. Não é Cris, ai. Eu não gravei, ó. Ela tá dando palminha aqui. É Cris ou. Como que é o nome dela? É Cristiana Tanaka. Ah, é Cris. É a que bateu palminha, assim. É, ô Cris, eu vou falar com você depois para ver se vocês entram no Clube do Movimento. É isso aí. Obrigada, Tudo de bom, viu, Edu. Alessandra? Um beijo a Imagina, todos você aí. também. Beijo para Tchau. todo mundo aí. Tchau. Tchau, tchau.